Nos tempos antigos havia um homem viajando em sua carruagem e de repente ele foi atacado por goblins enquanto estava indefeso. E quando ele pensou que era o fim, ele encontrou caçadores de goblins aparecendo do nada para salvá-lo e eliminá-los, e de fato eles conseguiram esmagar centenas deles. Enquanto isso, um garoto patético chamado Fate estava de guarda no portão do Palácio Real. E ele estava com tanta fome que não conseguia esconder o som de sua barriga escandalosa. E quando viu os caçadores de goblins retornando após completar com sucesso sua missão, pensou que não havia como ele se tornar um deles um dia por causa de sua habilidade insignificante com a qual nasceu, gula, além de seus atributos sem valor. Ele sentiu que deveria ser grato por ter um emprego e que alguém o contrataria. À noite, os Cavaleiros Sagrados da família Vlerick estavam andando pela cidade, conhecidos como um trio de garotos maus por seu mau comportamento. No caminho, um deles deixou cair uma fruta que continuou rolando até chegar ao sapato de um cavaleiro chamado Ado. Quando o dono da fruta se desculpou com ele, ele a chutou indiferentemente, e então o Cavaleiro Memel o avisou que ele sofreria consequências sérias se ele insultasse deliberadamente os Cavaleiros Sagrados. Rafael pediu-lhes que continuassem seu caminho e parassem de mexer com os fracos, enquanto os caçadores de goblins ressentiam-se de seu comportamento arrogante. Quando chegaram ao portão, Fate ainda estava sofrendo com sons de sua barriga faminta, então riram dele e disseram que parecia que não o estavam alimentando. Então Rafael deu-lhe algum dinheiro por guardar o portão para eles hoje, e jogou no chão na frente dele e ordenou que ele pegasse como um escravo. Quando ele se abaixou para pegar seu dinheiro do chão, Rado pisou em sua mão e eles começaram a humilhá-lo e insultá-lo para se divertir. Rado o chutou como um animal de rua, e disse a ele que deveria ser grato por escória como ele poder ganhar dinheiro graças à caridade dos Cavaleiros Sagrados. Então Roxy, a cavaleira, apareceu e ordenou que parassem o que estavam fazendo. O comportamento deles era impróprio para um cavaleiro sagrado que havia jurado proteger seus cidadãos, e guardar o portão era um dos deveres de um cavaleiro sagrado. Rafael justificou que fornecer trabalho para os necessitados também é dever dos Cavaleiros Sagrados. Então, decidiram se retirar e deixar Fat sozinho depois de ele ter sido espancado e humilhado o suficiente. Então Roxy se aproximou dele e o ajudou a se levantar, e então ele percebeu que Rafael estava lhe lançando um olhar raivoso ao sair. Quando ele agradeceu pela ajuda, ela disse que eram colegas quando se tratava de guardar o portão e pediu para ele entregar a bandeira para que ela pudesse começar sua patrulha, e pediu para ele vir e contar se algo assim acontecesse novamente. Fate ficou confuso e disse que estava acostumado e decidiu sair rapidamente. Ele então foi ao bar para comer a comida de qualidade ruim que seu dinheiro permitia. E lembrou-se do pedido de Roxy e do olhar zangado de Rafael, e decidiu não envolvê-la no assunto para não piorar as coisas para ele. Seus pensamentos foram interrompidos pelo dono da taverna, que notou seu estado deplorável, e que ele tinha sido espancado como de costume, e lhe disse que ele morreria a esse ritmo por causa do trabalho duro e da violência praticada contra ele. Então ele continuou a comer até terminar, e saiu depois de agradecê-lo pela comida. Durante todo o caminho, ele se culpava pela habilidade inútil que ganhou da deusa, e desejava ter nascido com uma habilidade útil, não necessariamente um cavaleiro sagrado, mas pelo menos um guerreiro ou um comerciante, ou até mesmo um artesão, e percebeu que permaneceria um fracasso para sempre por causa de seu destino inevitável. Então, ele notou um grupo de ladrões entrando furtivamente no palácio através das paredes. Então ele decidiu ir avisar Roxy, e ela pediu que ele assumisse a guarda para ela, e foi prender os ladrões. E Fate podia ouvir os sons de espadas se chocando e ladrões gritando lá dentro. E então os sons pararam de repente. Fate pensou que tinha acabado antes de ser surpreendido por um dos ladrões saindo ferido. Ele entrou em pânico e quase fugiu, mas parou por um momento e pensou que poderia causar problemas para Roxy se deixasse a guarda do portão. Então ele decidiu confrontar o ladrão e não deixá-lo escapar, e quando percebeu que ele estava ferido, percebeu que seria fácil detê-lo e não hesitou em cravar a lâmina da bandeira em seu corpo, causando sua morte. Fate sentiu que algo estava errado dentro de seu corpo e logo percebeu que sua habilidade havia sido ativada. Seus atributos aumentaram dramaticamente e ele adquiriu 2 novas habilidades. Então Roxy se aproximou dele preocupada e quando segurou sua mão, ela ficou surpresa que ele pudesse ler sua mente. Ele disse a ela que estava bem. Quando ela soltou sua mão e decidiu relatar o que aconteceu aos seus superiores, ele descobriu que não podia mais ler sua mente. Ele então disse a ela que ela poderia levar o crédito por seu sucesso em prender os ladrões e pediu que não deixasse Rafael saber que ele havia batido em um dos ladrões para não causar problemas. Roxy decidiu expressar sua gratidão a ele por sua ajuda em capturar os ladrões. E sugeriu que ele trabalhasse para a família Hart em vez de morrer sob os Cavaleiros Sagrados, e disse a ele que seu futuro estava em suas próprias mãos, pensando que ele tinha uma escolha entre um futuro onde seria tratado como lixo ou um futuro brilhante, onde ele poderia trabalhar com Roxy, que o trataria como se fosse seu igual. Ele aceitou a oferta dela imediatamente. Quando chegou em casa, pensou em como suas estatísticas haviam aumentado e ele havia adquirido novas habilidades, e percebeu que as 2 habilidades eram reconhecimento e telepatia. Quando ele se lembrou de ter lido os pensamentos de Roxy antes, ele então pensou que com suas estatísticas atuais, ele poderia ser capaz de derrotar os monstros e decidiu no dia seguinte comprar uma espada e aprender a lutar, mas ele só tinha 2. Peças de prata, então o lojista se recusou a vender-lhe essas espadas. O comerciante disse-lhe que ele poderia comprar uma das armas inferiores no barril, e ele percebeu que era melhor do que nada. Quando começou a examinar as espadas, descobriu que a habilidade de reconhecimento é especializada em saber as estatísticas e habilidades de tudo à sua frente, e descobriu que o nível de dureza e força de todas as espadas é 0, o que as torna inúteis. E a espada se quebrará com um golpe.
Então, uma espada de aparência estranha chamou sua atenção, e apesar de seu estado precário, ele sentiu que eram semelhantes, pois essa espada é especial, mas é tratada como lixo, e logo ele ficou surpreso que a espada faz um som. E quando ele usou a habilidade de reconhecimento, descobriu que a espada se chama Ganância, então ele ouviu a espada pedindo para comprá-la e prometendo ser digna de seu serviço. Ele ficou surpreso quando a chamou de Ganância e perguntou como ela sabia sobre sua habilidade, e ela disse que eles eram semelhantes em muitas coisas. Então ele decidiu comprar a espada com todas as suas economias e se sentiu feliz por possuir a espada. Enquanto isso, chegou a notícia de que Roxy estava tentando recrutar Fate para a família Hart de Cavaleiros Sagrados. Memel sugeriu que eles dessem uma lição nela por agir sem consultá-los, mas Rafael achou que não valia a pena o problema, pois há muitos outros que podem ser substituídos. E a família deles e a família Hart fazem parte das 5 famílias que apoiam o reino e não há motivo para complicar as coisas entre eles. Então ele decidiu ir para o distrito militar. E ela estava curiosa para perguntar por que ele estava animado com seus estudos no distrito militar, e ele disse a ela que queria conhecer o caminho para a imortalidade. E do outro lado, Fate foi a uma praça vazia para tentar praticar com sua nova espada. De repente, Grid o avisou que o perigo estava chegando, um Goblin apareceu do nada para atacá-lo. Sem perceber, Fate balançou sua espada contra ele e conseguiu cortá-lo ao meio, ativando sua habilidade de Gula e ganhando outra habilidade de aumento de poder. Então, ele se viu cercado por centenas de Goblins atacando-o de uma vez, mas ele conseguiu combatê-los e despedaçá-los com sua habilidade e sua espada. E depois que ele terminou com eles, descobriu que suas estatísticas tinham aumentado significativamente. Então ele percebeu que seu estômago não estava mais fazendo barulhos. Grid percebeu que ele estava finalmente satisfeito depois de derrotar tantos monstros. E Fate pensou que sempre acreditou que se nasce apenas com as habilidades dadas pela deusa. Grid disse a ele que ele chegou onde estava graças à habilidade de Gula, que ele odiava, pois ajudava a aumentar suas estatísticas e habilidades demais à custa de experiência, deixando-o ainda no nível 1, apesar de seus altos atributos. Ele se perguntou que Grid tinha muita informação, e Grid lhe disse que eles são semelhantes em termos de habilidades, já que ele tem a habilidade de Gula como ele, o que os torna harmoniosos juntos. Então ele encontrou os caçadores de Goblins por perto, e Grid disse-lhe que sua habilidade deve ser mantida em segredo entre eles, pois é uma habilidade que desafia a lei sagrada. Fate decidiu que tinha que lutar sozinho, mas Grid disse-lhe que ele não estava mais sozinho, agora que seus destinos estavam ligados. Ele se sentiu feliz que sua espada o reconheceria como seu mestre, e quando estava prestes a partir, Grid disse-lhe que ele tinha que coletar orelhas de Goblins para lucrar vendendo-as e ganhando dinheiro. Depois de vendê-los para a guilda, ele conseguiu ganhar dinheiro suficiente para um jantar sofisticado. No caminho, ele esbarrou em um transeunte e caiu no chão. Ele sentiu uma garota colocar a mão em seu ombro e ouviu seu choro por ajuda, e percebeu que essa pessoa a havia sequestrado. Quando ele usou sua habilidade reconhecida para verificar suas estatísticas, não conseguiu descobrir quais habilidades estava usando. A ganância lhe disse que ele estava usando o esconder habilidade, que lhe permite esconder suas habilidades, até mesmo daqueles com a habilidade reconhecida. Mas ele decidiu não deixar a garotinha em apuros e foi resgatá-la. Quando ele seguiu o sequestrador, encontrou-o levando-a para um armazém abandonado, amarrando-a e dizendo que ela se tornará o brinquedo do Cavaleiro Sagrado a partir de agora, e continuando a intimidá-la e humilhá-la, enquanto Fate estava escondido e observando a situação. Grid o alertou de que esta é sua última chance de se retirar, pois essa pessoa parece mais forte do que ele, mas ele decidiu não abandonar a garota, especialmente depois de ter obtido o poder. Enquanto isso, as crianças no orfanato estavam jantando juntas, sob os cuidados da freira, e ela percebeu que uma das crianças não estava com vontade de comer sua comida. Quando ela perguntou por quê, ele disse que estava chateado com sua habilidade fraca, e que a deusa não é justa por lhe dar tal habilidade, enquanto dá aos cavaleiros sagrados e guerreiros habilidades superpoderosas. Ela lhe disse que o mundo era pacífico antes de a deusa abandoná-lo, e todos eram iguais. Ele desejava ter nascido naquela época, e continuou a chorar enquanto outra freira procurava a menina sequestrada e não a encontrava em lugar nenhum. Do outro lado, a menina chorava de medo até que Fate apareceu na frente dela e disse que a resgataria. E depois que a libertou, o sequestrador apareceu atrás dele e disse que o esmagaria por interferir no que não lhe diz respeito. Fate decide confrontá-lo e não fugir. Ao mesmo tempo, ele pensa que tem que garantir a segurança da garota. Ganância tem uma ideia e diz para ele fingir que vai fugir para atraí-lo e surpreendê-lo. Ganância o distraiu e então pulou sobre ele, conseguindo feri-lo no rosto, o que o enfureceu e fez com que usasse seu poder na lâmina. Ganância disse para ele focar seu ataque na arma do sequestrador, e quando ele fez isso, ele conseguiu destruí-lo facilmente e causar danos severos. Quando o sequestrador caiu no chão e não conseguiu se mover, Fate começou a questioná-lo e perguntou quem o mandou sequestrar a garota. E quando ele se recusou a dizer qualquer coisa, Grid enfiou a ganância em sua ferida. Então ele teve que dizer que Rado o mandou sequestrá-la, pois seu passatempo favorito é aterrorizar e abusar de crianças, e usá-los como ferramentas de diversão. Depois de conseguir resgatar a menina e sair do local, ele ouviu sons vindos do estômago dela e percebeu que ela estava faminta, então decidiu ir jantar juntos. E quando ele perguntou o nome dela, ela disse que se chamava Sahara. Então eles foram a um restaurante e ele comprou espetos de carne para eles, e então notou suas lágrimas enquanto comia, então decidiu dar a ela sua parte da comida. E depois que terminaram o jantar, ele a levou de volta ao orfanato onde ela mora, e ela correu para a freira e a abraçou fortemente. Quando Sahara e a freira o agradeceram pelo que ele fez por ela,
Ele perdeu a cabeça por um tempo e então lhes disse que essa foi a primeira vez que alguém o agradeceu. Então ele se aproximou de Sahara e disse a ela que, não importa quão difíceis as coisas sejam, se ela puder sorrir, encontrará a felicidade um dia. E então ele se lembrou que seu pai disse as mesmas palavras para ele quando era criança, mas ele não entendeu o que significavam na época. Então ele se despediu dela e saiu silenciosamente. No caminho, Grid lhe disse que ele havia adquirido sua primeira habilidade técnica, que lhe permitiria obter técnicas e artes secretas que lhe dariam a capacidade de atacar seu oponente 2 vezes com um só golpe. Ele percebeu que era isso que o sequestrador ia fazer, então disse-lhe para atacar a arma dele. E pensou que morreria se o sequestrador conseguisse atingi-lo, e pensou que não se arriscaria se soubesse disso. Ganância disse-lhe que ele teve sorte, e que a sorte é um grande fator em batalhas onde não há garantia de que o mais forte sempre vencerá. Então Destino decidiu tornar-se mais forte para poder vencer sem depender da sorte. Ganância então se perguntou sobre amanhã ser o primeiro dia de seu novo trabalho com a família Hart. E perguntou a Fate se ele iria trabalhar com suas roupas esfarrapadas, e Fate percebeu que tinha esquecido de comprar roupas novas. Enquanto isso, espalhou-se a notícia de que Mason Hart havia caído nas mãos de um dragão sagrado na cidade de Galia, e Roxy assumiria seu lugar na família. O dono do bar estava preocupado com isso, pois Mason estava controlando os cavaleiros sagrados e impedindo-os de cruzar a fronteira, e não confiava que Roxy o fizesse. Um dos clientes perguntou como o Fate estava indo esses dias, e ele disse que costumava vir ao bar todos os dias depois de terminar seu trabalho, mas hoje não veio por algum motivo. E no dia seguinte, Fate foi receber seu novo emprego depois de comprar roupas adequadas para ele. Então ele ficou impressionado com o tamanho do palácio e seu vasto jardim, e encontrou Roxy na sua frente, e então admirou sua beleza enquanto se sentia envergonhado e ela se sentiu confusa por sua vez. Depois, ela o levou ao seu local de trabalho e, antes disso, foi ao túmulo de seu pai Mason para contar a ele sobre Fate. Então ela contou a Fate que seu pai morreu há alguns dias, quando ele encontrou um dragão sagrado no continente de Galia que não havia deixado seu covil por 1000 anos, e Fate percebeu que ela ainda estava tentando cuidar dele, apesar do que estava passando, e sentiu raiva por sua ignorância. Então Roxy disse que a partir de agora, ela estaria encarregada da família depois dele, e pediu para trabalharem juntos para fazer deste palácio um lugar melhor. Quando ela quis apertar sua mão, ele lembrou que se a tocasse, poderia ler seus pensamentos, então recuou e apontou sua mão em uma direção aleatória. E felizmente Haru? A empregada estava a caminho deles. Roxy os apresentou, e Haru disse a ele que ela era a mordoma da família, e pediu-lhe que se comportasse de maneira adequada a um servo da família Hart. Ele ficou confuso com o olhar penetrante dela e sentou-se para comer com seus novos colegas espontaneamente, para desgosto de Haru. Uma semana depois, ele estava cortando a grama e Oliver, o jardineiro, disse-lhe para não esquecer de fazer uma pausa após terminar o trabalho. E Minerva lembrou que, a princípio, pensava que ele era apenas um excêntrico que não parava de falar com sua espada. E tremeu de alegria quando comeu carne. Ele lhes disse que não comia carne há 5 anos, e enquanto conversavam, ficaram surpresos ao ouvir barulhos vindos do estômago de Fate. Eles se perguntaram se ele tinha acabado de almoçar e ainda estava com fome. Então Haru disse-lhe para ir encontrar Roxy porque ela queria falar com ele sobre algo. Quando ele a encontrou, eles se sentaram para tomar chá juntos e Roxy queria saber se ele estava feliz trabalhando no palácio, enquanto Fate estava distraído e se perguntando por que ainda estava com fome mesmo depois de comer. Então ele foi interrompido pelo som da voz dela, chamando-o pelo nome abreviado, e então ele se lembrou de seu pai que costumava chamá-lo pelo mesmo nome. E quando ele contou isso a ela disse que agora o considerava um membro da família, o que o fez sentir-se envergonhado por ela ser tão gentil com ele. E quando ele pediu para ela chamá-lo pelo nome usual, ela se recusou a fazê-lo. Assim que se levantou da cadeira, começou a sentir-se tonto e logo perdeu a consciência. E à noite, acordou e encontrou-se no seu quarto e notou uma carta na mesa ao lado, que era de Roxy, dizendo-lhe para tirar férias amanhã. Ele pegou o Grid e perguntou-lhe por que sua condição havia piorado, e que ele não conseguia mais suportar a sensação de fome como antes. Ele disse que não havia volta depois de ter provado a habilidade da gula e o sabor das almas, e queria mais contra a sua vontade, e que ele estava destinado a ir atrás de almas para devorá-las até morrer. Ele se perguntou o que aconteceria se parasse. Grid disse que ele morreria de fome ou perderia o controle de si mesmo e começaria a atacar qualquer um que encontrasse. Ele descobriu que se tornaria um monstro dessa forma, e disse-lhe que, quando ficasse com fome, isso se refletiria em seus olhos. Quando Fate foi olhar no espelho, ficou surpreso com a vermelhidão de seus olhos. Grid repetiu a ele que não havia mais volta e era hora de procurar alguma presa. Quando ele saiu disfarçado, ele se viu olhando para as pessoas como refeições apetitosas, e Grid lhe disse que isso era devido ao efeito da habilidade de aumentar a fome que lhe permite usar sua gula de forma eficaz. A ganância sugeriu que fossem à floresta dos goblins, então ele não hesitou em ir lá e capturar o máximo de goblins que pudesse. E então ele saiu do reino onde os goblins estavam reunidos e conseguiu esmagá-los todos facilmente. Depois de se sentir satisfeito, ele disse à ganância que não queria sentir aquela fome novamente. Então ele disse que teria que caçar monstros de tempos em tempos para alimentar sua habilidade. E de repente ele sentiu uma vibração violenta atingindo a floresta e encontrou o Rei Goblin vagando perto dele. Quando usou sua habilidade de reconhecimento nele, descobriu que a diferença de estatísticas entre eles não era muita, mas sentiu medo e nojo ao vê-lo se alimentando de restos de cadáveres. Então ele reuniu sua coragem e se aproximou sorrateiramente para surpreendê-lo com um ataque surpresa e conseguiu amputar seu braço.
O Rei Goblin ficou furioso e começou a atacá-lo aleatoriamente, mas Fate continuou a desviar até que Greed lhe disse para não ter medo dele, e continuou encorajando-o a atacá-lo. Então ele confiou nele e correu em direção ao Rei Goblin, e conseguiu derrubá-lo e derrotá-lo. Seus atributos aumentaram dramaticamente. E ele também ganhou a habilidade de regenerar saúde. Greed então disse a ele que, se lhe desse suas estatísticas como presente, ele evoluiria para um novo nível, e poderia lhe fornecer muitas características. Para a surpresa de Fate, ele queria tirar todos os atributos que ele havia ganho desde que se conheceram, e quando ele decidiu recuar, ele o avisou que poderia perder o direito de carregá-lo se não o fizesse, e disse que ele tinha que escolher entre se tornar mais forte sozinho ou se tornar mais forte juntos. Fate decide fornecer a ele a força que precisa como seu único parceiro. Quando ele lhe dá suas estatísticas, fica surpreso ao ver que seu arco mudou de forma, e se pergunta onde conseguirá as flechas para poder usá-lo. Então ele lhe diz para puxar o arco, e a flecha aparecerá sozinha. Quando encontrou um monstro vagando perto dele, decidiu testar sua nova arma nele, e conseguiu acertá-lo com uma flecha que perfurou suas costas. E quando se sentiu exausto, decidiu partir e coletou as orelhas do Rei Goblin. E os deixou perto do orfanato onde Sahara vive para ajudar a fornecer comida para eles por um longo tempo, vendendo-os. No dia seguinte, Fate continuava seu trabalho habitual no jardim do palácio. E notou uma garota desconhecida se aproximando da porta. Quando se perguntou quem ela era, descobriu que era Roxy, mas ela parecia diferente do habitual, e ele se perguntou se ela pretendia sair com aquelas roupas. E descobriu que não tinha escolha a não ser contar-lhe a verdade. Então, ela se aproximou dele e sussurrou que estava indo em uma missão de busca secreta pela cidade. Ele percebeu que ela se disfarçou deliberadamente por esse motivo e pediu-lhe para não contar a ninguém porque Haru a repreenderia. Mas ela o pegou antes que ele saísse e pensou em incluí-lo na missão secreta e pediu-lhe para acompanhá-la enquanto ela procurava pelo reino. Roxy estava animada com isso, como se estivesse indo a um piquenique. E quando ele disse para ela desacelerar e a chamou pelo nome, ela colocou o dedo perto da boca dele e o advertiu para não chamá-la pelo nome na frente das pessoas. Greed riu da tentativa dela de usar sua inteligência ao escolher um nome próximo ao dela. E disse para ele ficar de boca fechada. Roxy achou que ele estava se referindo a ela e pediu desculpas por ser irritante. Embaraçado, ele disse que não era isso que queria dizer. Ela disse que estava animada com a ideia de eles saírem. Então percebeu o que ela tinha acabado de dizer, e ambos coraram enquanto Greed continuava a zombar deles. Mas Fate o agarrou rudemente e mandou ele calar a boca. Roxy estava furiosa e disse para ele parar de tratar sua espada tão violentamente, então percebeu que nunca tinha olhado de perto para a espada dele antes. Ele pensou que alguém com uma habilidade tão inútil normalmente não carregaria uma espada. Então ele se lembrou de que sua habilidade inútil havia se transformado em uma maldição que o assombraria até morrer. Ele decide não contar a ela sobre sua gula por enquanto. Greed escorrega das mãos dele e cai nas mãos de Roxy. Quando ela dá uma olhada nele, percebe que ele precisa de mais cuidado e diz que o apresentará ao ferreiro da família dela mais tarde. Eles passaram um dia vagando pelo mercado entre a multidão e quando chegaram a um vendedor de frutas, Roxy ficou impressionada com a frescura das uvas. O vendedor disse a ela que foram colhidas recentemente das terras da família Hart e ela os experimentou com Fate, que ficou maravilhado com o sabor. Ela disse a ele com confiança que eram uvas cultivadas em suas terras, sem perceber que poderia se revelar depois que o comerciante a ouvisse. Então Fate tentou salvar a situação, e Greed disse-lhe para dizer que um dos parentes dela trabalha para a família. E Roxy agradeceu-lhe por salvar a situação rapidamente. Então eles foram surpreendidos pela aparição de um dos Cavaleiros Sagrados no mercado, e todos olhavam para ele com olhares raivosos, pois os Cavaleiros Sagrados têm uma má reputação e são odiados por todos, até mesmo pelo menor escalão. E enquanto ele caminhava pela multidão, Greed achou que esse era um excelente momento para sua aparição. Então Fate mandou ele calar a boca, mas sua voz era audível até ele chegar ao Cavaleiro Sagrado, que estava furioso. O Cavaleiro se aproximou dele e descobriu que não tinha escolha a não ser ajoelhar-se e pedir desculpas. Mas o Cavaleiro foi longe demais e quase pisou em sua cabeça com o pé. Mas Roxy o impediu e disse que estava resolvido com seu pedido de desculpas. O Cavaleiro olhou para ela com desdém por ousar insultá-lo. Então ele percebeu que seu rosto lhe parecia familiar. E as pessoas começaram a reconhecê-la, e Fate sentiu que a tinha colocado em apuros, e Greed disse-lhe para fingir que eram amantes e agarrar-se a ela. E as pessoas não pensariam que era Roxy porque não havia como ela se envolver com um canalha como ele. Quando ela o ouviu repetir em voz alta, achou que era uma boa ideia e agarrou sua mão, fingindo que ele era seu amante. Ele teve que seguir o plano para não ser pego. O plano funcionou e as pessoas pensaram que ela era Roxy, já que é impossível para um cavaleiro sagrado cozinhar tão bem quanto ela fingiu. A multidão logo se dispersou e o cavaleiro sagrado acabou ficando sozinho, sem ter ideia do que havia acabado de acontecer. Eles aproveitaram Fate e Roxy e se esconderam em um beco. Fate, envergonhado por ela ainda estar agarrada ao seu braço e próxima a ele, percebeu que teria dificuldade em acompanhar Roxy durante o dia porque ela era uma garota bonita. Roxy foi a uma loja e notou uma pedra vermelha brilhante, então ficou surpresa ao descobrir que o comerciante tinha um monte de pedras brutas e disse a ela que não podia dizer se continham uma gema a menos que as abrisse. A espada disse a Fate que ele seria capaz de descobrir graças à sua habilidade de reconhecimento e o avisou para não deixar o comerciante descobrir sobre sua habilidade. Então ele encontrou Roxy segurando uma pedra azul nas mãos, e ela parecia uma garota comum que admira gemas e desiste de ser uma cavaleira sagrada. O comerciante pensou que eles eram amantes e ofereceu a Fate um desconto se ele a comprasse para ela.
Mas Roxy, sabendo que ele era pobre, recusou e agradeceu ao comerciante por deixá-la olhar. Depois que saíram da loja, ela perguntou a Fate se ele tinha algum conhecido na classe dos guerreiros, e ele lhe disse os nomes dos que conhecia. Ela disse que gostaria de conhecer um dos guerreiros atuais. E então Fate ficou surpreso que a notícia da morte de todos os goblins na floresta deles começou a se espalhar entre todos, e descobriram que achavam que era um monstro errante. Roxy ficou curiosa sobre isso e foi perguntar o que eles sabiam, e eles aconselharam que seria melhor perguntar aos guerreiros. Ela pediu a Fate para levá-la ao lugar onde os guerreiros estão reunidos, já que esse é o objetivo de sua missão secreta, investigar o monstro errante que causou a morte de todos os goblins. E Grid fica surpreso que ela está procurando por ele, enquanto ele está bem ao lado dela. À noite, Fate foi jantar na taverna de sempre com Roxy, e o dono da taverna proibiu-os de se sentarem no lugar de Fate, pensando que ele tinha morrido em seu trabalho com os Cavaleiros Sagrados. Mas ele ficou surpreso ao vê-lo ao reconhecê-lo, e Fate apresentou Roxy a ele sob seu apelido como sua nova colega de trabalho. O dono do bar está feliz por ele, e admira sua aparência depois de todo esse tempo com uma namorada, e pede a ela para cuidar dele. Fate está confuso e com medo de que Roxy se ofenda por ele chamá-la de namorada. Enquanto Roxy quebra seu copo de vergonha, ele também quebrou o dele para que ela não ficasse envergonhada na frente do dono da taverna, mas ele não se importou com isso. Então ela perguntou a ele sobre o incidente com os goblins mortos, e ele contou que tinha ouvido rumores sobre um aventureiro que eliminou todos os goblins sem colher suas orelhas. Roxy supôs que poderia ser um monstro errante, já que os guerreiros sempre procuram coletar orelhas de goblins para recompensas. Ele disse a ela que isso causaria problemas para todos, especialmente os comerciantes que precisam viajar e trazer suprimentos, e não tem escolha a não ser passar perto da floresta dos goblins. Fate percebe que causou muitos problemas na cidade por causa de sua gula e ganância com sua espada. Eles são então interrompidos por seu cliente regular, Odd, que ao ver Fate entra em pânico. E pensa que ele pode ser um fantasma. Depois de se acalmar e a dupla contar a ele o que estão procurando, ele lhes diz que a teoria popular atual é que o monstro errante que causou a morte dos goblins é Lich. Então eles ficaram surpresos quando ele lhes disse que os Cavaleiros Sagrados pretendem agir o mais rápido possível para lidar com ele. E Grid percebeu que Fate está em apuros por causa dele, já que ele não tem chance contra eles. Especialmente depois que ele drenou todas as estatísticas que ganhou durante o tempo juntos. E o maior problema é que Fate imaginou Roxy juntando-se à equipe de caça de Lich, e teve que enfrentá-la e pode morrer em suas mãos. Então, eles notaram guerreiros viajantes entrando na taverna, e um deles se aproximou de Roxy, e a convidou para se juntar a eles. Fate colocou a mão na espada em antecipação a qualquer ataque, mas foi surpreendido por ela empurrando-o com sua super força, o que enfureceu os guerreiros. Roxy decidiu revelar sua verdadeira identidade, já que ela havia se revelado. E quando os guerreiros perceberam que ela era uma cavaleira sagrada de uma das 5 famílias, todos se ajoelharam diante dela para pedir perdão por suas vidas. Inesperadamente, Roxy sentiu vergonha de que as pessoas que ela jurou proteger a vissem como uma fonte de medo, não de segurança, e lhes disse que o sonho de seu pai era viver em um mundo onde pudesse viver em harmonia com seus súditos lado a lado, enquanto cumpria seu dever de protegê-los. Os guerreiros sentiram a sinceridade de suas palavras e que ela era diferente dos outros cavaleiros e pediram para conversar e passar um tempo com ela. E Fate percebeu que ela era uma pessoa gentil e humilde. Depois de terminarem a missão, foram à forja da família Hart, e Grid estava se divertindo muito nas mãos do ferreiro, que cuidou bem dele e o fez parecer como se fosse recém-fabricado. No caminho de volta, Fate estava curioso para perguntar a ela como não sabia nada sobre a intenção dos Cavaleiros Sagrados de caçar o monstro. Ela pensou que os Cavaleiros da família Vlerick cuidaram disso deliberadamente por conta própria, sem ela. Logo encontraram os Cavaleiros Sagrados no caminho, assediando um jovem rapaz. Então Roxy se aproximou deles e disse-lhes para deixarem a criança em paz, e Mimalo explicou que eles o protegeriam. Fate aproximou-se e apertou a mão de Ado, forçando-o a soltar a menino e devolvê-lo a Roxy, que decidiu cuidar dele a partir de agora. Ela perguntou a Rafal por que ele não lhe contou sobre a caça ao monstro errante, e ele explicou que presumiu que ela estava preocupada com a morte do pai. Ado olhou fixamente para Fate e disse-lhe que Escória deve sempre agir como Escória antes de Rafal chamá-lo para segui-los. Depois que eles partiram, Roxy se sentiu mal ao ouvir o menino expressar o quanto odiava os Cavaleiros Sagrados, e pediu desculpas a ele em nome deles. Então Fate perguntou a ele se estava realmente perdido. O menino disse que não conseguia encontrar a mãe, e então eles decidiram ajudá-lo. Enquanto caminhavam, Fate lembrou-se de quando estava perdido quando criança, após a morte de seu pai e a mudança para a capital, e por sorte encontrou um Cavaleiro Sagrado que cuidou dele e lhe deu ajuda suficiente. E ele se perguntou como ela estaria agora, 5 anos depois. Roxy sugeriu que o menino ficasse em sua casa hoje e continuasse a busca amanhã, mas logo ouviram a voz de uma mulher chamando o nome do menino, Léo, e ele correu até ela e eles saíram silenciosamente. Fate ficou aliviado e feliz que o menino tinha encontrado sua mãe. Quando olhou para Roxy, ficou surpreso com o quão bonita ela estava ao pôr do sol. Ele continuou olhando para ela até sentir que algo estava errado, então virou o rosto para o outro lado. E disse a ela que precisavam voltar ao palácio. Depois de retornar ao palácio, eles acabaram sendo repreendidos por Haru, por saírem escondidos do palácio. Depois de voltar para o seu quarto, Fate desejou que fosse assim para sempre, pois estava se divertindo muito. Grid disse a ele que precisavam fazer algo sobre os cavaleiros que estavam caçando o monstro errante que era ele mesmo. Fate foi a uma loja e notou uma máscara distinta, e quando usou sua habilidade de reconhecimento, descobriu que era um objeto mágico que manipula a percepção dos outros, e então decidiu comprar uma pedra bruta para Roxy.
No dia seguinte, ele deu a Pedra Bruta para Roxy como agradecimento por tê-lo contratado, e que graças a ela, ele tem um bom emprego, comida e amigos que considera sua família. Quando ela abriu a rocha, admirou a pedra dentro e agradeceu a ele por sua boa escolha. Então, ocorreu a ela dar algo em troca, talvez um suprimento de carne para um ano ou um afiador para sua espada. Mas ele recusou aceitar qualquer coisa em troca, e Grid ficou com raiva. E ordenou que ele aceitasse o afiador para que pudesse cuidar bem dele. Enquanto isso, os Cavaleiros Sagrados se reuniram para discutir a expedição de caça que pretendem lançar na aldeia de Galia. À noite, os guerreiros e caçadores de goblins foram caçar uns aos outros e ganhar dinheiro, mas descobriram que Fate já tinha chegado lá e cuidou deles sozinho. Eles não conseguiram reconhecê-lo por causa de sua máscara e pensaram que ele era um monstro errante, então fugiram antes que ele os perseguisse. Fate gostou da ideia de ser reconhecido como um guerreiro monstro, e Grid se perguntou se ele não tinha terminado de tirar vidas. Fate disse a ele que queria aumentar suas estatísticas o máximo que pudesse antes de enfrentar os Cavaleiros Sagrados. No dia seguinte, ele segue com seus afazeres sentindo-se sonolento, e percebendo que é difícil levar uma vida dupla, até que Roxy se aproxima dele e diz que eles têm que ir em outra missão secreta. Ele acaba pegando o trem com ela, e eles passam pela terra da família Hart, porque ela quer ver as uvas que eles estão cultivando. Eles então foram para a casa da mãe dela, Aisha, que parecia estar doente, mas ela os cumprimentou pessoalmente quando soube que eles estavam vindo. E quando Roxy perguntou sobre Fate, ela disse que ele era um novo servo contratado na mansão, e o trouxe com ela para conhecer todos aqui. Aisha o acolheu e sinalizou para ele se aproximar, e ele se sentiu aliviado por ela tratá-lo gentilmente como sua filha. E quando ele foi em direção a ela, ela sussurrou para ele e perguntou se ele gostava de Roxy, o que os deixou envergonhados. Então, ela justificou sua pergunta dizendo que queria saber a opinião dela sobre ele como chefe. E eles se sentiram aliviados por ela não ter querido dizer mais nada. Ele reuniu coragem e disse a Aisha que se importava com Roxy e queria servi-la até o último dia de sua vida. Ela corou e correu para dentro da casa, o que o fez se perguntar se tinha dito algo errado. Mas Aisha lhe disse que ela sempre costumava fugir quando a situação se tornava desconfortável para ela. Ela acrescentou que ainda não percebeu que cresceu e se tornou uma cavaleira sagrada, e está preocupada em assumir a família de repente após a morte de Mason. Fate disse a ela que ela é uma grande cavaleira, e todos no reino confiam nela, e que ela está cumprindo bem seu dever. Enquanto isso, Roxy entrou em seu quarto e sentiu nostalgia ao ver suas coisas e fotos com seu pai, e lembrou-se de quando era jovem, quando treinava com seu pai, que estava orgulhoso dela por se tornar uma cavaleira sagrada, enquanto ela aspirava a seguir seu exemplo. E quando voltou à realidade, sentiu que ainda não podia cumprir sua promessa. Do outro lado, Fate estava ajudando os agricultores a colher uvas, e um dos agricultores lhe deu suco de uva fresco durante a pausa. E eles se sentaram e conversaram juntos. E quando Fate mencionou Mason, o agricultor disse-lhe que não tinham certeza se Roxy viria este ano após a morte dele, como ela costumava vir para ajudar na colheita, assim como na caça de monstros. Então ele acrescentou que ela vem deliberadamente na época da colheita, porque é quando os monstros têm mais probabilidade de aparecer em público procurando comida, e o monstro que estão enfrentando este ano é um kobold. Enquanto conversavam, foram interrompidos pelos ruídos do estômago de Fate, e o fazendeiro pensou que ele estava faminto, enquanto seu desejo de tirar vidas aumentava devido à sua gula. À noite, Roxy pede a ele para ir para casa sem ela, já que ainda não terminou seu trabalho. No caminho de volta, ele encontra uma garota com um grande machado nos ombros, então decide passar por ela normalmente. Mas quando ele se aproxima dela, fica surpreso ao ver que seus olhos são vermelhos, o que significa que ela tem a mesma habilidade que ele. Curioso, ele usa sua habilidade de reconhecimento para reconhecê-la, mas não consegue ler nenhuma informação sobre ela. Seus pensamentos são interrompidos pelo som dela tentando falar com ele, e ela recua e continua seu caminho. Quando ele pergunta o que ela quer, ela diz que veio atrás do monstro kobold, mas decidiu deixá-lo para ele caçar, e ela diz que agora ele lhe deve uma. Depois que ela saiu, Grid perguntou a Grid quem ela era, mas ele ficou em silêncio por um tempo e percebeu que sabia algo sobre ela que não queria revelar. Então ele encontrou Roxy caminhando em sua direção e pediu-lhe sua ajuda para levar as colheitas para casa. Ela olha para a garota e diz a ele que ela provavelmente é do continente de Galia. Quando ele diz a ela que pensava que Galia tinha sido destruída, ela lhe diz que foi destruída há 1000 anos após uma onda de monstros chegar, matando a maioria de seus habitantes e destruindo sua civilização. Então, eles decidiram continuar o caminho para casa. Ele pensou em perguntar a ela sobre a caça aos monstros e se perguntou se ela ficaria bem sozinha. Ela disse a ele que não iria sozinha, mas seria acompanhada pelos guerreiros que trabalhavam para ela, e não teria problemas. Enquanto ela se gabava disso, deixou cair a cesta de uvas que estava carregando, e ele a ajudou a pegar as uvas do chão. No dia seguinte, os fazendeiros ficaram chocados ao ver que toda a sua plantação havia sido devorada por kobolds, enquanto Roxy e Fate acompanhavam alguns soldados para observar os movimentos dos monstros, e logo foram surpreendidos por um enorme monstro apareceu da grama que parecia seu líder. Ganância sentiu um impulso do destino para acabar com ele, e pensou que Roxy não deveria vê-lo assim. Quando ele verificou as estatísticas do monstro, ficou chocado ao ver que era nível 50 e tinha um histórico aterrorizante. Grid diz a ele que é um monstro coroado, um tipo de monstro nascido do acúmulo de animosidade ao longo do tempo. Eles decidem voltar e fazer um plano para derrotá-lo primeiro. Enquanto alguns dos soldados acham que não tem chance contra ele, Roxy jurou como cavaleira sagrada que o destruiria por eles e dedicaria seu poder para protegê-los, e pediu aos cidadãos que se refugiassem em um lugar seguro.
e os guerreiros para se prepararem para a batalha. Embora Fate ainda ache que lutar contra um monstro assim está além de sua capacidade, ele não pode ignorar o que está acontecendo nas terras da família Hart, nem permitirá que sua senhora Roxy morra. Fate decide lutar contra o monstro sozinho à noite, e quando ele se infiltra no covil deles, descobre que está acompanhado por kobolds da classe guerreira. Então, ele decide atacar à distância, usando o Grid como arco, e continua a derrubá-los um por um até ativar sua gula. Quando derrotou um grande número deles, ele se aproximou do restante e os enfrentou de perto. E embora apenas o chefe e seus guerreiros permanecessem, descobriu que as estatísticas que ele havia ganho eram insuficientes para enfrentar o chefe sozinho. Então ele mirou suas flechas neles. Mas ele ficou surpreso ao ver que o chefe conseguiu pegá-las. Grid o alertou de que ele estava prestes a usar uma técnica secreta que esmagaria seus ossos e órgãos internos, então ele imediatamente recuou, e um dos monstros correu em sua direção e conseguiu acertá-lo no ombro. Ele fingiu estar inconsciente para afrouxar a defesa deles, e seu plano teve sucesso em atrair um deles, cortando seu braço, e depois fazendo a ganância atravessar sua cabeça. Nesse momento ele ofereceu dar-lhe um novo técnica secreta em troca de apenas 10% de suas estatísticas. Ele aceitou a oferta. A espada evoluiu ainda mais e disparou uma flecha poderosa contra o chefe. Ele conseguiu resistir ao seu poder e executar um ataque duplo nele, que conseguiu matá-lo. E banindo-o. Grid diz a ele que este é o resultado de comer a alma de um monstro de qualidade superior pela primeira vez. E Fate começa a desmoronar e perder o controle de si mesmo, enquanto Grid tenta instigá-lo a se controlar para que não piore. No dia seguinte, os guerreiros e Roxy vêm investigar e ficam surpresos ao ver cadáveres de kobolds por toda parte, assim como a destruição do último ataque, e se perguntam quem fez isso. Roxy volta para casa e conta a Fate e a mãe o que aconteceu. Fate se sente mal por ter causado a destruição de uma grande parte da Terra, mas fica aliviado ao descobrir que ela acha que a garota que encontraram ontem pode ter feito isso, enquanto Aisha sente que sua filha está no seu melhor quando está com Fate, então decide pedir a ele em particular. Ela decidiu pedir a ele em particular para ficar ao lado de sua filha, e sempre apoiá-la. Ela disse a ele que ele não precisa ser poderoso ou ter a força de um cavaleiro sagrado, e disse que o que o torna valioso é seu coração e seu sincero desejo de ajudá-la. E ela contou a ele sua história, que era apenas uma garota comum com poucas habilidades, mas isso não a impediu de apoiar seu marido em todos os momentos. Então, ela acrescentou que seus dias neste mundo estavam contados, e ela queria cuidar de sua filha com ele, e disse que ele poderia pensar sobre isso por um tempo. No caminho de volta ao reino, ele ponderou se realmente era digno da confiança de Aisha, apesar do fato de que ele faz nada além de enganar todos ao seu redor. E à noite ele percebeu que estava com fome, mesmo depois de caçar goblins. A ganância lhe diz que goblins não são mais suficientes para satisfazer seus instintos, então ele pensa que não há monstros mais fortes que goblins, e ele tem que encontrar monstros mais fortes. E ele acaba usando uma venda sobre o olho direito, e se torna como Tokyo Ghoul, e se afunda em seus pensamentos negativos sobre não ser digno de estar ao lado de Roxy. Então o cliente regular Aad entrou no bar, e Fate ficou chocado quando ele disse que o Cavaleiro Ado havia decidido se juntar à caça de monstros errantes, e todos esperavam que ele morresse lutando contra os monstros. Fate então se maravilhou que as autoridades estavam planejando enviar uma nova expedição às terras de Galia, apesar de não ter passado muito tempo desde a morte de Mason. Enquanto isso, as autoridades já haviam decidido sobre os cavaleiros que participariam da expedição a Galia, incluindo Roxy. Antes de ela partir, ela foi ao túmulo de seu pai e pediu por seu cuidado durante sua jornada para cumprir seu dever. E ela foi surpreendida por Fate parado atrás dela, pedindo para não ir porque ele temia que ela não voltasse mais. Mas ela disse a ele que já tinha tomado sua decisão e partiu sem esperar por sua resposta, enquanto ele se lembrava dos rumores que tinha ouvido sobre o assunto, e que as outras famílias organizaram a expedição para se livrar do único incômodo restante da família Hart. Enquanto isso, os cavaleiros da família Vlerick estavam comemorando que seu plano estava indo bem. À noite, Fate decide que não permitirá que os cavaleiros sagrados tratem as pessoas como escória e continuem seu sofrimento. Quando os caçadores de goblins de Rado aparecem atrás dele, tendo-o avistado pelos corpos espalhados, e ele percebe que não tem escolha a não ser confrontá-los. Os capangas de Ado queriam assumir o controle, e ele não se importava, mas quando avançaram todos de uma vez, Fate sentiu como se estivessem imóveis. Grid disse-lhe que era por causa da enorme diferença nas estatísticas entre ele e eles. Então decidiu não causar suas mortes, e apenas chutá-los na frente do chocado Ado. Quando o Fight termina de bater em seus seguidores e olha pra ele, as pessoas atrás dele fogem e ele acaba sozinho, sentindo raiva de que alguém como ele possa zombar dele, e fingindo ser corajoso apesar do medo extremo que domina sua linguagem corporal. Fight decidiu revelar sua verdadeira identidade pra ele, o que o deixou perturbado, e não acreditou que alguém como ele tivesse tal poder. Então ele disse a ele que não precisava explicar nada, e Ado ficou zangado e disse que ele não deveria se colocar no mesmo lugar que ele como um cavaleiro sagrado. Fight pediu para ele mostrar o quão poderoso o cavaleiro sagrado era. E quando ele usou sua habilidade de reconhecimento nele, ele descobriu que tinha a habilidade da espada sagrada, sua habilidade mais forte, e perguntou à sua espada se ela poderia quebrar a espada sagrada. Grid lhe disse com confiança que a espada sagrada não poderia ser melhor do que ele, então se sentiu confiante para vencê-lo, enquanto Rado o subestimava e decidia atacar. Mas ele ficou surpreso com a velocidade dele depois que o encontrou parado atrás dele, e ficou ainda mais surpreso quando viu sua espada se despedaçar diante dos seus olhos. O destino agarrou os restos de sua espada e os jogou à sua frente no chão.
e ordenou que ele pegasse como um escravo, como ele havia feito antes, pois queria vingança por sua constante humilhação e insulto. Yado sentiu medo de sua aura e continuou recuando até tropeçar e cair no chão. Fight se aproximou dele e disse que ele era apenas uma piada e patético. Então ele agarrou a gola dele e decidiu lhe dar uma lição dura, começando a bater sua cabeça nas árvores até que seu rosto mudou devido à gravidade dos ferimentos. Então ele implorou para que ele parasse o que estava fazendo, o que enfureceu ainda mais Fight, que escolha como ele implorasse por sua vida enquanto tratava os humanos ao seu redor como ferramentas de entretenimento, já que ele foi a causa de enviar Roxy para Galia. Então ele decidiu jogá-lo alto no céu. E usou Greed como um arco e continuou atirando flechas nele até despedaçar seu corpo. Mas ele deliberadamente o manteve vivo para sofrer em seus últimos momentos, e encontrou Rado implorando para acabar com isso. Depois de perguntar sobre Roxy, ele disse que foi ela quem decidiu ir na expedição a Galia por conta própria, e queria ir para salvar a vida de seu povo do perigo dos monstros lá. Então prometeu a ele que cancelaria a expedição dela se isso o satisfizesse, mas Fight já havia decidido se livrar dele para se vingar dos seus dias de humilhação. E quando ele deu seu último suspiro, Fight ganhou todos os seus atributos, assim como a habilidade da espada sagrada. E quando Greed lhe disse que ele havia se tornado uma espada sagrada, ele disse que a capital real nunca aceitaria isso, e ele não queria se tornar um deles. Ele então decidiu dar os atributos que ganhou de Ado para Greed em troca de evoluir para o segundo nível, já que estava enojado que seus atributos estivessem dentro de seu corpo. Depois de dar-lhe os atributos, Greed transformou-se na forma de uma foice e disse-lhe que sua lâmina era capaz de cortar qualquer coisa criada graças à sua maldição. No dia seguinte, Roxy se preparou para sua jornada a Galia e se despediu de todos no palácio. E quando ela chegou a Fight, ele quase confessou sua verdade a ela em um instante, mas permaneceu em silêncio. Então Roxy disse a ele que eles se encontrariam novamente algum dia. Depois que ela partiu, Fight descobriu que ela havia deixado uma carta de recomendação para ele, caso quisesse trabalhar em outro lugar para ficar fora do alcance da família Vlerick. Mas ele decidiu deixar a mansão e segui-la secretamente até Galia para protegê-la. Haru deu a ele todo o dinheiro que havia ganho durante o tempo com eles, assim como sua indenização, e desejou-lhe boa sorte em sua próxima etapa. Ao sair, foi se despedir do estalajadeiro e de Odd e disse-lhes que seria um guerreiro a partir de agora. Enquanto isso, Roxy reuniu seu exército e deu-lhes um discurso motivacional para aumentar o moral para a missão em Galia, dizendo-lhes que o principal objetivo da missão era derrubar o dragão sagrado que havia despertado de seu sono após 1000 anos. Depois de terminar seu discurso, uma guerreira chamada Miria correu em sua direção e expressou seu entusiasmo em lutar ao seu lado, apenas para ser surpreendida pela presença de seu companheiro de equipe, Mugen, que já havia decidido se voluntariar e ir lutar contra os monstros com... Miria pensou que ele era apenas um esquisito que se voluntariou para ter a chance de testar suas habilidades, mas ele disse a ela que essa é uma das razões pelas quais se voluntariou. Mas a principal razão é que ele se voluntariou para vingar Mason. Roxy se perguntou sobre a atitude da família dele em relação à sua decisão de participar da expedição a Galia, e ficou surpresa quando ele lhe disse que sua filha pediu para ele trazer alguns artefatos de lá com ele, e acrescentou que ele vem de uma longa linhagem de pesquisadores, mas ele é o único guerreiro em sua família. Então Roxy decidiu confiar nele e em Miria. Por outro lado, um pesquisador chamado Lane estava experimentando no laboratório com os corpos de goblins despedaçados pelo monstro errante, e sua colega lhe disse que os ferimentos dos goblins não eram normais. Lane procurou nos livros para saber mais sobre isso e descobriu que os goblins foram atingidos por flechas mágicas de uma espada negra perigosa, conhecida como um dos 7 pecados capitais, o que lhe pareceu mais interessante. E ela estava ansiosa para descobrir mais. No dia seguinte, Fight acordou com o som do motorista avisando a todos os viajantes que estavam se aproximando da cidade de Tetra, conhecida como a Cidade dos Mercadores, cujas mercadorias são enviadas para a capital real. E quando Fight vagou por dentro, ele descobriu que não tinha mudado muito desde antes, como ele morou lá há 5 anos e todos o tratavam com dureza. Então ele encontrou um cocheiro preparando sua carruagem e perguntou se ele estava indo para Galia, e o cocheiro disse para ele vir cedo na manhã seguinte, pois os monstros o atacariam à noite se ele se movesse agora. Então ele continuou a vagar pela cidade sem rumo, e Greed aconselhou a usar seu tempo para reunir informações. Fight o ignorou e decidiu comer um pouco de carne, e quando entrou no restaurante, encontrou um homem chamado Seth implorando a alguns guerreiros para ajudá-lo a salvar sua aldeia e caçar monstros. Os guerreiros riram dele porque ele queria pagar-lhes pouco dinheiro pelos seus serviços. Um deles jogou o dinheiro no chão, e quando ele se abaixou para pegá-lo, pisou em sua cabeça e disse que ele tinha que provar que estava falando sério se quisesse a ajuda deles. Fight se aproximou deles e os derrotou sem esforço, fazendo-os fugir quando perceberam o quão forte ele era. Quando viu Seth na sua frente, lembrou-se do seu passado cruel, onde Seth e seus amigos costumavam intimidá-lo e atirar pedras nele quando era criança. Embora seu pai fosse um hábil lanceiro e ajudasse os aldeões em tempos de necessidade. Mas após sua morte, nenhum deles se recusou a adotar Fight e cuidar dele. E o apedrejaram e o expulsaram da cidade. E quando ele se lembrou dessas memórias dolorosas, encontrou Seth agora ajoelhado diante dele, implorando por ajuda, e lembrando que este é o filho do chefe que o baniu da cidade. Ganância disse-lhe que ele deveria acalmar um pouco sua gula, e que sua ajuda seria em seu favor. Fight decidiu cuidar dos monstros que atacavam a cidade e atender ao pedido de Seth, mesmo que ainda o odiasse, e ao povo de Tetra como um todo. Quando Seth e Fight voltaram para casa,
Seu pai o repreendeu por contratar escória como ele para ajudá-los a se livrar dos monstros e se perguntou como ele poderia voltar depois de já tê-lo banido. O líder então pediu desculpas àqueles que haviam pedido sua ajuda e disse-lhes que teria bons guerreiros amanhã, mas eles pensaram que talvez não durassem até amanhã por causa dos sons crescentes de monstros vindos das florestas vizinhas. Então ele decidiu usar Fight como um sacrifício para ganhar tempo, pensando que ele morreria no final. Seth o leva para casa e pede desculpas pelo comportamento de seu pai. Fight está curioso sobre sua esposa, e Seth lhe diz que os monstros já a levaram e que tudo o que ele tem agora é sua filha, para quem ele está tentando fazer as coisas melhorarem. Fight percebeu que ele havia mudado desde antes e se tornado uma pessoa diferente, então pediu para ele contar mais sobre os monstros. Seth disse que a primeira aparição foi há um mês e que são monstros que podem voar, segundo testemunhas, e não são como os monstros com os quais eles lidaram antes. Enquanto conversavam, seu estômago fazia os ruídos habituais, então Seth foi buscar comida para ele, enquanto Greed lhe dizia que os moradores achavam que as coisas seriam resolvidas contratando alguns guerreiros. Então ele perguntou se ele tinha alguma ideia de que tipo de monstros eram, e ele disse que eram gárgulas, monstros caracterizados por sua inteligência aguçada em comparação com outros. Fate achou que o comportamento delas é próximo ao dos kobolds. E então os interrompeu quando a filha de Seth percebeu que ele estava falando sozinho, então ele deu a ela alguns doces e decidiu brincar com ela por um tempo. E depois que Seth trouxe o jantar para ele, ele começou a comer e de repente sentiu que algo estava errado com ele, e logo perdeu a consciência. Seth se perguntou se ele tinha comido algo, e sua filha lhe disse que deu a ele o doce que seu avô lhe deu. E ele percebeu que seu pai estava sério sobre sacrificá-lo aos monstros, enquanto Greed percebeu que ele tinha acabado de comer um doce drogado. E quando Seth olhou pela janela, ele descobriu que os monstros estavam a caminho. Os monstros começam a atacar a cidade e a queimá-la até o chão, enquanto Fate cai em um sono profundo e não sente nada do que está acontecendo ao seu redor. Greed senta e pensa no que fazer nessa situação, enquanto Seth prepara uma bebida que pode neutralizar os efeitos da droga. Então ele serviu para Fate e conseguiu fazê-lo recobrar a consciência, e não percebeu por um tempo o que estava acontecendo ao seu redor. E quando saiu, encontrou fogo devorando tudo e monstros voando ao seu redor no céu, então usou a habilidade de reconhecê-los e descobriu que eles têm a habilidade de lançar bolas de fogo. Ele decidiu usar Greed como o segundo nível, e quando um dos monstros o atacou, ele tentou cortar sua bola de fogo, mas descobriu que ela havia queimado a árvore inteira. Então Greed disse a ele que poderia cortar a magia misturada com fogo, mas não poderia cortar o fogo em si. Então ele encontrou o resto dos monstros misturando seu fogo para criar uma grande bola e apontando-a para ele. Então ele rasgou a bola em fragmentos e reverteu o ataque contra eles, conseguindo derrubá-los até que apenas o líder restasse. E quando descobriu que ele tinha uma habilidade de resistência ao fogo, pensou em aproveitar a oportunidade certa para atacá-lo de perto. Antes que o monstro pudesse atacar, Fate conseguiu dividi-lo ao meio e roubar todos os seus atributos. Na manhã seguinte, a aldeia estava em ruínas, e Seth descobriu que seu pai estava morto, com apenas alguns aldeões sobrevivendo com ele. Fate descobriu que a terra estava acabada e o lugar era inabitável. Então Seth percebeu que ele estava usando a habilidade de reconhecimento e perguntou por que ele escolheu se tornar um guerreiro em vez de depender da habilidade de reconhecimento para ganhar dinheiro. Ele respondeu que não tinha escolha, a não ser lutar. Seth decidiu ir procurar trabalho na cidade. Antes de partir, ele queria expiar seus pecados e pediu a Fate para espancá-lo. Fate queria dar-lhe um golpe leve, mas foi surpreendido por um soco poderoso que o derrubou. Então, despediu-se dele e partiu para continuar seu caminho até Galia. Depois, foi ao túmulo de seu pai e percebeu que suas memórias com ele na cidade eram a única coisa boa sobre isso, e odiava ver a aldeia vizinha desaparecer, apesar de todas as tragédias que viveu, e disse ao seu pai que ficaria bem a partir de agora. Enquanto isso, Roxy e seus seguidores chegaram a uma área conhecida como Lanchester para fornecer suprimentos ao exército. Mugen a havia avisado para não lidar com o senhor daquela área, mas ela não entendeu o que ele quis dizer na época. Por outro lado, Fate estava com sono durante a viagem, o que fez o motorista repreendê-lo, já que pagou-lhe 3 moedas de ouro para protegê-lo na parte de trás durante a viagem. Mas Fate disse-lhe para não se preocupar com isso e que era um bom lutador, apesar de sua aparência indicar o contrário. De repente, um grupo de bandidos apareceu na frente deles e ordenou que o motorista parasse, e entregar tudo de valor na carruagem. Fate saiu da carruagem e decidiu enfrentá-los, e Greed disse que ele deveria ter pedido mais dinheiro ao motorista. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, o motorista agarrou-se a ele e implorou que o salvasse dos bandidos. Quando decidiram correr em sua direção e atacá-lo, um machado apareceu do nada e os derrubou todos. Aconteceu que pertencia a essa misteriosa garota chamada Mine, que Fate reconheceu assim que a viu. Então ela se aproximou deles e disse que precisava de uma carona, e lembrou-o de que ele lhe devia por deixá-lo caçar o monstro kobold sozinho. Quando ela entrou na carruagem, ficaram surpresos que ela estava desequilibrada por causa de sua arma, mas rapidamente voltou ao normal depois que restaurou sua arma à forma original. Quando ele disse seu nome, ficou surpreso que ela soubesse sobre sua habilidade. Ela disse a ele que possui uma das habilidades dos 7 pecados capitais, e é facilmente reconhecível, e sua habilidade especial é a fúria. Então ela disse que estava com fome. Então ele deu a ela um pouco de carne seca que tinha e descobriu que ela ia comer tudo. Então ele pegou o que restava e descobriu que havia sobrado apenas um pouco de sua parte. Nesse meio tempo, uma garota estava gritando por ajuda enquanto era perseguida por monstros, até que um cavaleiro bonito apareceu, quem conseguiu salvar a vida dela e forçar os monstros a fugirem, o que deixou a garota fascinada por ele. E quando ela perguntou seu nome, ele disse que se chama Rudolph e é o senhor da região de Lanchester.
Enquanto Fate e Mine assistiam ao espetáculo, o motorista lhes disse que estava se preparando para receber a expedição de Galia, que chegaria em breve. Fate ficou surpreso ao perceber que estava seguindo Roxy, e acabou chegando antes dela. Grid lhe diz que faz sentido ser mais rápido que ela, dado o equipamento e suprimentos que o exército dela está carregando. Quando o motorista lhe dá a tarifa, ele fica surpreso quando Mine a pega, alegando que o salvou dos bandidos. Então ele pensou que tinha que encontrar um lugar para ficar até a expedição de Roxy chegar, mas Mine adormeceu em suas costas enquanto estava de pé, então ele acabou carregando-a nas costas e levando-a para a pousada. Então ele encontrou 2 jovens no caminho, dando-lhe as boas-vindas à cidade em nome de Rudolph. E ele se perguntou se as pessoas aqui estão acostumadas a honrar seus cavaleiros sagrados. Então ele notou uma marca suspeita atrás do pescoço de um deles. No meio do caminho, os guardas impediram-no de passar por uma certa área, pois era apenas para cidadãos de Lanchester. Fate notou uma marca diferente atrás de seus pescoços, e com o tempo, descobriu que havia muitas marcas diferentes que Grid supôs que poderiam simbolizar diferentes classes sociais dentro da cidade. À noite, Rudolph prendeu os 2 jovens que haviam assustado a garota pela manhã, repreendeu-os por suas ações, disse-lhes que o propósito das festividades pela cidade era mostrar que eles eram superiores à família Hart, e então despedaçou seus corpos com sua espada. E saiu como se não tivesse feito nada. Fate encontrou uma pousada próxima e reservou um quarto para ele e Mine juntos. Ele percebeu que ela estava muito cansada, e notou que Grid parecia conhecê-la bem. Ele disse que eram velhos conhecidos que se viam de vez em quando, e que o machado dela tinha o pecado da preguiça. Fate lembrou que ela havia mencionado algo sobre as armas dos pecados mortais. Grid então decidiu contar a ele o que era como arma, e disse que os 7 pecados capitais dos quais ele e outras armas foram criados surgiram ao desafiar as leis divinas, e que gula e ganância eram um dos 7 pecados capitais. Fate percebeu a verdade sobre seus poderes e por que eram considerados um pecado, e se perguntou por que ele foi escolhido para possuir essa habilidade trivial que o fazia ser ridicularizado e humilhado pelas pessoas devido à sua fome constante, e acabou continuando a lutar por sua vida após ganhar o poder. Quando Ganância o encontrou sentindo-se zangado e ressentido com sua habilidade, disse-lhe que essa turbulência emocional poderia custar-lhe caro algum dia, e que ele poderia ser consumido por sua habilidade, e aconselhou-o a se tornar forte para sobreviver. À noite, Fate foi a uma área de caça de monstros nas proximidades, e Grid sugeriu que ele comesse devagar para controlar o apetite. Quando um monstro de areia apareceu na frente dele, ele tentou atacá-lo à distância, usando o corpo de Grid como um arco, e aconselhando-o a usar uma bola de fogo antes de disparar uma flecha. Ele então desferiu um ataque estrondoso no monstro e o eliminou, mas outro monstro de areia logo apareceu nas proximidades. Mas ele não conseguiu lutar contra a fome e começou a perder suas forças. Enquanto isso, Mine acordou no meio da noite sentindo fome. Quando saí do quarto, encontrei um aviso indicando a recompensa para quem pudesse eliminar o monstro de areia. Então ouvi alguém dizer que o próprio Rudolph não conseguiu se livrar dele, mas que todos morreriam se alguém não o fizesse. Do outro lado, Fate continuou a matar monstros de areia a um ritmo mais lento até que seu corpo começou a se acostumar com a taxa de estatísticas que estava ganhando. Então ele sentiu o cheiro de um monstro brilhante perto dele, e do outro lado, os guerreiros estavam lutando contra ele e todos os seus ataques falharam. Fate apareceu do nada para atacar o monstro brilhante sozinho e continuou a atacá-lo, mas o monstro o bloqueou e criou uma tempestade de areia para mantê-lo afastado. Então ele decidiu usar sua ganância de nível 2 para cortar seu corpo. Depois de conseguir despedaçá-lo, ele percebeu sua essência afundando na areia. Então usou seu arco e flechas para pegá-lo antes que escapasse e conseguiu acabar com ele depois que a ganância roubou 20% de suas estatísticas. Depois os guerreiros admiraram sua força, apesar de sua aparência suspeita, e agradeceram por sua ajuda. Um deles se apresentou a ele como Bard, então Fate decidiu se apresentar sob um pseudônimo. Quando voltou para a estalagem pela manhã, ficou surpreso ao ver Mine nua no meio do quarto. Ele ficou envergonhado, mas ela não deu importância e o acusou de ter pensamentos pervertidos. Depois disse que ia caçar monstros de areia. Ele decidiu dar a ela metade de sua recompensa para acalmá-la, e quando recebeu sua recompensa do sindicato, encontraram Rudolph no caminho cercado por seus seguidores, e ele disse que havia se tornado seu servo depois de derrotar os monstros de areia. Mine se aproxima dele e diz que ele não tem o direito de fazer isso. Então ele começa a zombar dela por ser uma criança tentando dizer o que fazer. E antes que ele possa terminar sua frase, ela o lança longe com seu machado, e Fate diz a ela que ela causará problemas depois de ter atacado o senhor da cidade, e decide que eles devem fugir rapidamente daqui. Depois que Fate percebe que ela come mais do que ele momentaneamente suspeita que ela possa ter a habilidade de gula em vez de raiva, já que ela terminou metade dos suprimentos que compraram antes de chegarem ao destino. Ela disse a ele que a raiva queima muitas calorias, o que a faz querer comer muita comida. Então ela se pergunta para onde vai a comida que ela come, o que a faz sentir raiva e querer atacá-lo. Mine causou o acidente da carruagem devido à sua raiva, e enquanto o condutor a consertava, Fate a viu indo sozinha em direção a uma aldeia próxima, e percebeu que ela estava agindo como queria, sem se importar com o que estava ao seu redor. E quando ele a seguiu até a aldeia, descobriu que era um lugar muito pacífico, embora estivesse mais próximo dos monstros de Galia. Então ele notou um grande castelo a uma certa distância dele,
Greed disse a ele que era o castelo de Halsin, então ele se aproximou de uma pessoa e perguntou onde ficava a casa do prefeito. E essa pessoa disse a ele que era o líder desta vila, e Fate notou que ele tinha uma espada sagrada. Quando o cavaleiro Erron percebeu que ele pretendia ficar na vila por algum tempo, desafiou-o para um duelo, e logo notou que Fate tentou usar sua habilidade de reconhecimento. E Fate ficou surpreso por ele tê-lo reconhecido sem perceber e descobriu que seu estatísticas ultrapassaram 2 milhões, mesmo estando ainda no primeiro nível. Fate foi forçado a aceitar o desafio e sacou sua espada em preparação para enfrentá-lo. Eles começaram a lutar, mas a batalha não durou mais de 1 minuto depois que Erron conseguiu forçá-lo a soltar a espada, e Fate pensou que ele não o queria em sua aldeia, mas Erron disse que sentia um propósito por trás do encontro deles. Erron concordou em deixá-lo ficar na aldeia em troca de treinamento sob sua supervisão durante sua estadia. Fate ficou surpreso com seu súbito desejo de treiná-lo, mas Erron explicou que era apenas um capricho de um velho. Então ele acrescentou que sente que seu corpo não está acostumado à força que adquiriu. Como ele não consegue contrariar a habilidade de reconhecimento e não utiliza totalmente suas outras habilidades, ele será capaz de lutar contra monstros, mas terá dificuldade contra humanos. Greed está cético quanto à ideia de que ele quer treiná-los de graça, mas Fate decide aceitar a oferta como um teste. Depois de apertarem as mãos, ele vê Mine vagando por aí e a reconhece como uma guerreira de alto nível pela sua aparência. Depois que Fate a guiou até o local de residência deles na aldeia, ela adormeceu enquanto ele passava o tempo praticando com Erron. Erron decidiu começar a praticar combate corpo a corpo com ele, e disse que era a melhor maneira de controlar suas estatísticas. Quando começaram a praticar, Fate ficou surpreso com a rapidez com que podia se mover e atacar. E Erron aconselhou a relaxar o corpo enquanto lutava para ganhar a velocidade e força necessárias. Com o tempo, Erron percebeu que a cor dos olhos dele havia mudado. Ele estava se movendo melhor e conseguia ler os movimentos de Erron em câmera lenta. À noite, eles terminaram o treinamento, e Erron disse a ele que praticariam para a luta real amanhã. Fate sentiu o cheiro de um monstro vindo da direção do castelo, e quando ouviu a voz de Erron lá dentro, correu em sua direção e encontrou Mine dormindo após comer toda a comida que tinham. Quando Erron estava a caminho de casa, ele olhou para o castelo e se sentiu triste por um momento, enquanto Fate olhava para a foto na parede e ficou surpreso ao ver que ele tinha um filho pequeno. Greed disse-lhe que ele se parecia um pouco com ele, e adivinhou que havia uma razão para Erron estar nesta aldeia remota. No dia seguinte, Rebecca praticou com Erron usando um bastão de madeira enquanto ele usava sua espada sagrada. E pediu-lhe para bloquear seus ataques com um bastão, pensando que o bastão quebraria com um golpe, mas quando Erron o atacou, ele conseguiu bloquear o ataque sem quebrar o bastão. À noite, Fate disse-lhe que tinha decidido partir amanhã para Galia, e quando pediu a Mine para agradecê-lo pelo que tinha feito por eles, ela o ignorou e continuou a comer. Fate pediu desculpas pela grosseria dela, mas Erron disse-lhe para deixá-la comer o quanto quisesse. Então ela lhes disse que toda comida era igual para ela agora que tinha perdido o paladar. Então ele ouviu Ganância dizer-lhe que esse era o preço que ela tinha pago por sua habilidade. Erron se volta para o castelo novamente, e Fate pensa em perguntar a ele sobre isso, e ele lhe diz que foi uma vez seu castelo, mas há 15 anos, enquanto estava em uma missão no exterior, o castelo foi ocupado por um monstro brilhante nascido do ódio. Desde então, o castelo tem sido governado pelo Lich Homem, e sua família está presa lá dentro. Fate decidiu ir ao castelo e libertá-lo dos monstros. Erron disse a ele que se juntaria a ele e que esta era uma boa oportunidade para reviver as memórias do passado, enquanto Mine decidiu proteger a vila até que eles retornassem em troca de 50 moedas de ouro. Depois de se dirigirem ao castelo, eles começaram a derrubar os monstros um por um. Mas à medida que o número deles aumentava, ficaram presos, no entanto, nenhum deles conseguiu detê-los. E quando chegaram ao segundo andar dentro do castelo, Erron ficou surpreso ao ver sua esposa e filho ainda vivos e esperando por seu retorno. Ele se aproximou deles e conversou por um longo tempo, sentindo-se muito feliz por todos estarem bem. Enquanto Fate se perguntava o que estava acontecendo ao seu redor, e quando perguntou a Greed, ele lhe disse que estavam dentro de um feitiço e que na verdade estavam mortos, mas pareciam vivos. Enquanto Erron conversava com sua família, seu filho Luke quis surpreendê-lo com um ataque surpresa, mas felizmente ele bloqueou. Então Luke se afastou o suficiente e expressou sua raiva por ter sido deixado sozinho para proteger o castelo por anos, até que os monstros o pegaram, e agora ele quer voltar para eles para reunir a família. Fate decidiu usar a foice de Greed para cortar a ilusão, mas o avisou que isso exigiria tirar suas vidas, e que as almas consumidas por Greed não passam para o próximo mundo, mas permanecem em tormento eterno sem esperança de redenção. Luke e Erron se enfrentaram, e Fate pediu-lhe para deixá-lo lidar com sua família à sua maneira. Então ele decidiu encontrar o Lich e se livrar dele. Ele se dirigiu aos aposentos dela, cheios de cadáveres de zumbis, e sentiu sua presença no local. Então ele notou um brilho vindo de uma certa área, e quando atacou, o Lich apareceu de seu esconderijo e descobriu que suas estatísticas excediam 1 milhão. Além de controlar os cadáveres que imploravam para que ele os salvasse do tormento. E depois que se viu preso entre eles, Erron interveio e cortou seus membros para imobilizá-los. Quando ele olhou para o corpo de sua esposa, Diana, lembrou-se da última vez que a viu e a Luke antes de partir em sua missão. Eles pediram para ele não os deixar sozinhos, mas ele prometeu que voltaria depois de cuidar dos monstros, e desejou ter pensado nisso novamente. Ele então usou sua espada para lançar o feitiço Grand Cross, acabando com o sofrimento dos cadáveres e eliminando o Lich. Fate notou a espada de Luke caída por perto e a usou, combinando seu poder com o de Erron para destruir o Lich e libertar Luke e Diana.
Depois que suas almas foram libertadas, seus espíritos apareceram para Aaron para expressar sua gratidão por seu retorno para salvá-los, e Aaron deu-lhes uma lembrança para descansarem em paz e então os abraçou antes que suas almas ascendessem ao céu. E o Lich restante quase interrompeu esse momento, mas Fate o impediu a tempo de uma boa despedida. E Aaron prometeu a eles que se juntaria a eles depois que terminasse o que tinha que fazer. Depois que saíram do castelo, encontraram muitos esqueletos esperando por eles no pátio, então decidiram correr para se livrar de quantos pudessem, e lutaram até o sol nascer no dia seguinte. Quando voltaram, encontraram Mine zangada por estarem atrasados, então Aaron decidiu dar a ela um valor extra além do salário como pedido de desculpas. Ela disse a ele que ele precisaria do dinheiro para reconstruir a vila, mas Fate não entendeu o que ela quis dizer, mas ela disse que ele aprenderia isso se vivesse mais tempo. Aaron então lembrou que a tinha conhecido antes, pois a viu 50 anos atrás, quando os monstros apareceram um dia na vila. E Fate ficou surpreso que ela parecia mais velha do que sua forma atual, e ainda tinha um alto nível de habilidades. Ela disse a ele que ele poderia alcançar o nível dela após 1000 anos de treinamento. Então ele pensou em perguntar a ela como conseguiu tanto poder, e ela disse que é apenas um fantasma que não o deixa morrer. E antes de Fate partir, Aaron disse para ele voltar novamente. Depois que ele terminou o que tinha que fazer, porque havia algo que ele queria lhes contar. Enquanto isso, Rafael consegue encontrar a Pedra Filosofal, que pode curar qualquer doença ou ferimento. E Memel está animado porque sua ideia de imortalidade está cada vez mais próxima da realidade. Então o servo entrou, e quando Rafael perguntou se ele tinha conseguido encontrar Ado, ficou chocado ao saber que ele estava morto. E de acordo com as testemunhas que estavam com ele, a causa do extermínio dos goblins não foi um monstro errante, mas um guerreiro, e Rafael ficou furioso com o fato de que alguém deliberadamente se livrou de seu irmão. Fati e Minnie continuaram sua jornada para Galia, e ele ficou frustrado ao descobrir que ela tinha comido todos os suprimentos que Aaron lhes havia dado para sustentá-los durante a viagem. Então, ela decidiu dar-lhe um pouco de carne para que ele não ficasse bravo. Depois, ela se aproximou dele e adormeceu em sua perna, e em segundos, caiu em um sono profundo enquanto ele falava com ela. Ele perguntou a Grit pelo que ela estava lutando quando se lembrou do que ela tinha dito. A ganância preferiu ficar quieto e disse-lhe que ele descobriria por conta própria se continuasse viajando com ela. Do outro lado, Roxy e seu exército estavam prestes a chegar ao castelo de Hausen para fazer uma pausa. Quando viram o castelo de perto, Roxy lembrou-se de que Aaron costumava viver lá. Então, Miriam perguntou a ela sobre o atual senhor do castelo, pensando que o monstro sanguessuga ainda estava no controle do castelo. Mugen ajoelhou-se diante de Aaron e expressou seu orgulho em conhecê-lo pessoalmente. Então Roxy pediu desculpas pela intrusão repentina no castelo dele e ficou surpresa por ele saber seu nome. Ele disse a ela que era um velho conhecido dos pais dela e que eles pediram a ele para dar a ela seu nome quando ela nasceu. Mugen estava com ciúmes de que um herói como ele a tivesse nomeado. Então ele lhe disse que tinha se tornado tornasse um ex-herói, pois decidiu se aposentar após perder a paixão por lutar depois da morte de sua família. E após 15 anos, ele finalmente conseguiu se livrar do Lich graças à ajuda de um jovem. Roxy estava curiosa para saber o nome dele, e disse que precisava saber quem ele era para relatar à capital como o monstro foi eliminado. Mas ele se recusou a contar porque fez uma promessa de não revelar sua identidade a ninguém. Ela pediu desculpas e estava prestes a sair quando ele perguntou se ela pretendia ir para Galia, mesmo que ela não tivesse mencionado isso. Ele disse a ela que não havia razão para uma cavaleira sagrada como ela vir até aqui, e então suspeitou que a família Vlerick a havia enviado. Ela disse a ele que tinha escolhido se voluntariar para a missão, e ele percebeu que eles a manipularam para ir a Galia. Ela disse a ele que pretendia proteger todos na cidade e seguir os passos de seu pai. Eren ficou surpreso ao saber da morte de Mason e ofereceu-se para treiná-la para que ela pudesse sobreviver em Galia. Roxy aceita sua oferta com gratidão, e seus seguidores começam a ajudar a limpar os destroços do castelo durante o treinamento, enquanto Roxy decide usar a oportunidade para se tornar mais forte e cumprir seu dever de proteger seu povo. Do outro lado, Fight e Mine foram a um lugar abandonado, e Mine disse a ele que este é o lugar onde ela nasceu e viveu antes de se mudar para a capital imperial, mas ela não se lembra muito sobre isso. Então ele lembra que Galia colapsou há 4000 anos. Enquanto continuavam seu caminho, Grid encontrou um grande casulo e disse a ele que dentro havia uma arma biológica testada pelo exército de Galia no passado conhecida como a Quimera, e percebeu que Mine pretendia destruir o casulo e lutar contra o que estava dentro. Ele usa sua habilidade de reconhecimento e descobre que as estatísticas são muito altas. Ele não consegue descobrir quais são as habilidades. Ela diz que ainda está crescendo, e é fácil de derrotar, eles terão que danificar seu corpo, mas não morrerá porque sua essência está em um lugar seguro. Percebendo que ela queria que ele usasse sua gula para devorar a alma da Quimera, ela pulou no casulo sem esperar pela resposta dele e atacou. E quando ela fez uma grande rachadura nele, uma garota misteriosa despertou de seu sono dentro do corpo de um monstro gigante. Fate percebe que ela tem olhos como o seu olho vermelho e o encara intensamente. Mine o avisa para não olhar diretamente para ela, ou ele não conseguirá se mover, e diz a ele que essa garota é a essência da Quimera, e ele deve se livrar dela. Ele lembrou que se comesse a alma dela, ela sofreria tormento eterno. Quando ele recusou, ela disse para não se deixar enganar pelas aparências. Ela era apenas um monstro em pele humana, e eles morreriam se não se livrassem dela primeiro. Ele pensou em usar a foice de Grid para cortá-la, mas Grid disse a ele que era um ataque indireto, e ele não conseguiria cortá-la. Então Mane usou seu machado para reverter a lava em direção à Quimera e conseguiu danificá-la. O corpo da Quimera permanece de pé apesar dos danos, então eles decidem atacá-la separadamente.
Mine amputa seu braço enquanto Fate usa o arco de Greed para congelar sua perna, mas ele rapidamente regenera o braço e neutraliza a flecha de Fate. Fate ficou surpreso que os golpes de Mine ficaram mais fortes com o tempo. Greed disse a ele que a arma dela estava ficando mais pesada e mais poderosa a cada golpe, mas a Quimera havia começado a evoluir para um nível de poder completamente diferente. Mine pediu a ele para ficar atrás dela e ele imaginou que Roxy estava tentando protegê-lo. Ele se sentiu envergonhado por alguém estar o protegendo apesar de sua força e sentiu que não tinha o direito de afirmar que estava ajudando Roxy. Ele decidiu liberar seu poder e disse a Mine que logo estaria faminto. Ela o alertou que sua gula poderia dominá-lo se não fosse cuidadoso, e ele começou a perder o controle enquanto tentava controlá-la dentro de si até estar pronto para contra-atacar. Mine então fez o papel de isca enquanto Fate aproveitou a distração da Quimera e saltou para uma grande altitude, começando a disparar flechas de várias propriedades nele. Quando conseguiu congelá-lo, Mine aumentou seu poder para infligir o máximo de dano. Antes que pudessem acabar com ele, a garota formou uma barreira protetora ao redor deles, e Fate decidiu usar sua foice para cortá-la. Mas quando ele falhou, Greed disse-lhe para se concentrar no ponto mais fraco da barreira, com sua habilidade de reconhecimento, e conseguiu quebrar a barreira e ferir a garota. Greed então o impediu de continuar seu ataque à Quimera, e o monstro aproveitou a oportunidade para fugir, mas seu olho vermelho estava sangrando muito, e ele percebeu que havia chegado ao seu limite. Mas Mine disse a ele para subir em seu machado para lançá-lo no céu, para que ele pudesse acabar com a Quimera antes que ela recuperasse sua saúde. Enquanto ele voava pelo ar, Greed ofereceu-lhe usar o segundo nível de sua técnica secreta em troca de 20% de suas estatísticas. Fate aceitou a oferta e Greed ficou mais forte do que nunca. Então disse-lhe para mirar no centro do poder mágico. Ele pensou que deveria mirar na garota, mas ficou surpreso ao encontrá-la dentro da barreira negra. Greed disse-lhe que ela pretendia se queimar com ele, então ele decidiu devorá-la antes que ela morresse. E então ele conseguiu lançar ataques trovejantes e fazer a foice perfurar o peito dela. De repente, ele se viu assistindo às memórias dela ao olhar diretamente em seus olhos, e não conseguiu entender nada antes que ela morresse. Depois que ele devorou a alma dela, sentiu uma tristeza que não era como de costume. E a ganância disse-lhe que era porque ele tinha devorado um dos seus pares, o que tornava tudo sem graça. Depois, Mine enterrou-a e ele perguntou-lhe se a conhecia, e ela respondeu que tinha esquecido tudo ao longo dos anos. Mas a única coisa que sabia com certeza era que, quando alguém se transforma em uma quimera, tem que morrer antes de causar a morte de muitas pessoas. Ele pensou que poderia enfrentar o mesmo destino algum dia, então pediu-lhe que tomasse sua alma se ele algum dia perdesse o controle de si mesmo. Ela se aproximou dele, o abraçou e prometeu cumprir seu pedido. Então ele decidiu se separar dela para ir a Paptalum, enquanto Mine queria ficar para reconstruir a vila aqui. Ela então expressou a ele que sentia que o encontraria morto quando se vissem novamente, porque ele havia sacrificado muitos de seus atributos em troca de melhorar sua espada para o nível 3. Ele pediu a ela para ajudá-lo a caçar alguns monstros para aumentar seus status novamente, mas ela recusou e o ignorou completamente. À noite, Fate chegou a Babilônia e continuou procurando pelo portão na enorme muralha à sua frente. E durante sua busca percebeu que Greed sabe muito sobre a cidade, pois veio a ela com seu antigo portador antes de ser morto, e então lhe disse que o portão de entrada está localizado ao norte. Enquanto Fate vagava pelo mercado da cidade, ele ficou surpreso com o nível mais alto, os preços dos alimentos do que na capital real, e enquanto se perguntava, foi surpreendido pela chegada da expedição de Roxy à cidade. Então, ele colocou sua máscara antes que ela o notasse, e então ouviu uma garota misteriosa atrás dele, prometendo garantir que Roxy morra na cidade, e depois desapareceu na multidão. Roxy foi recebida por Norden Alistair, o cavaleiro responsável por Babilônia, e percebeu que ele era quem estava no comando da cidade na ausência de seu pai, e sentiu-se envergonhada por ele não ter conseguido salvá-lo, mesmo estando ao seu lado. Quando apertaram as mãos, Norden olhou para ela com gratidão, o que deixou Miriam com raiva, e quando ela quis intervir, Lugin a impediu e disse que mexer com um cavaleiro sagrado custaria a cabeça dela. Então Roxy decidiu passear pela cidade com eles. E do outro lado, Fate estava sofrendo com os preços altos de tudo ao seu redor e sentiu que não conseguiria viver nesta cidade, mesmo se fosse rico. Como esta cidade é como Dubai em nosso tempo. Enquanto caminhava, Greed o parou perto de uma loja depois de notar uma bainha de aparência distinta. E Fate hesitou em comprá-la, pensando que seria cara. Então ele encontrou o dono da loja saindo para verificar a situação lá fora. E Fate ficou surpreso ao ver que ele correu em sua direção assim que o viu. E continuou examinando cuidadosamente suas roupas e equipamentos. O lojista reconhece as queimaduras no manto do Fate, e o Greed lhe diz que ele tem um bom olho para detalhes, e que pode confiar nele. Quando o Fate pergunta sobre o preço da bainha, o Greed diz que é apenas um modelo de demonstração. Oferece-se para fazer uma bainha personalizada para sua espada. O Destino lhe dá a espada, e o comerciante fica maravilhado com sua aparência, o que deixa Reed convencido, enquanto o Destino fica chocado e se sente abertamente roubado quando ele lhe diz que isso vai custar-lhe 500 moedas de ouro para fazer uma bainha para tal espada. Fate rapidamente saiu da loja e decidiu esquecer o assunto, concentrando-se em sobreviver nesta cidade extravagante. No caminho, encontrou um grupo de guerreiros que o convidaram para se juntar a eles na caça de monstros. Eles pensaram que ele era apenas um guerreiro novato que queria construir sua reputação para trabalhar como soldado voluntário na capital. Mas quando ele não mostrou interesse, pensaram que ele era apenas um guerreiro novato que queria construir sua reputação para trabalhar como soldado voluntário na capital. Um deles pediu desculpas e disse-lhe que assumiram que ele era uma pessoa de baixo escalão como eles por causa de sua aparência esfarrapada. Então, continuaram seu caminho para o deserto e
Grid disse-lhe que, se ele usasse roupas adequadas, idiotas como então não mexeriam com ele. Depois ele decidiu segui-los para caçar alguns monstros e ganhar dinheiro para comprar roupas novas. E ele continuou caminhando em direção às montanhas até chegar à fronteira de Galia e começou a sentir um cheiro terrível. E Grid disse a ele que era o cheiro de cadáveres de monstros espalhados por ali. E logo ele encontrou esporos de algas voando à sua frente e Grid o alertou para respirar fundo, para que as algas não cresçam dentro dos pulmões dele. Então ele encontrou um grande grupo de monstros correndo em sua direção, uma espécie que é amplamente difundida por toda a Galia, e Grid aconselhou-o a lidar com eles como se estivesse lutando contra humanos, pois são caracterizados por inteligência e força. Mas antes de decidir lutar contra eles, ele encontrou o grupo de guerreiros correndo em sua direção. Ele decidiu não roubar o saque deles e esperou até que outra onda de monstros aparecesse na direção oposta, e foi enfrentá-los sozinho. Quando eles o atacaram, Grid se transformou em uma enorme armadura de nível 3 para protegê-lo e disse que ele poderia bloquear todos os ataques físicos e mágicos. Depois que ele conseguiu esmagar todos os monstros em seu caminho e ganhou muitos atributos, ele percebeu que sua gula não o levava a descontrolar-se como sempre, e ele não queria tirar mais vidas, o que ele achou ser resultado do treinamento de Aaron. Ele então pegou as orelhas dos monstros e voltou para a guilda Babilônia para vendê-las. Para a surpresa dos outros guerreiros, ele conseguiu coletar o suficiente para 2 equipes sozinho, o que deixou os guerreiros que estavam caçando monstros com ele com inveja, e um deles afirmou que as orelhas dos monstros pertenciam a eles. Quando ele estendeu a mão para pegar as sacolas, Fate o agarrou e quebrou sua mão, então começou a chutar o traseiro do resto da equipe. E causou grande caos dentro da guilda. E depois que o supervisor lhe trouxe a recompensa, ele ficou chocado ao ver Roxy parada bem atrás dele, lançando-lhe um olhar furioso. Quando Miria disse a ela que a história dele era consistente com as declarações das testemunhas, eles contiveram os guerreiros e Roxy decidiu perdoá-lo, mesmo que ele tenha exagerado. E então disse aos guerreiros que ela ignoraria o assunto porque era responsável pela desordem na cidade, em troca de eles terem que passar uma noite na prisão. Fate percebeu que estava olhando para Roxy normalmente sem precisar olhar para cima e percebeu que talvez tivesse crescido de repente. Então seus pensamentos foram interrompidos pelo som de Roxy falando com ele. E Miria estava irritada porque ele não estava ouvindo-a e queria tirar sua máscara, mas ele continuava afastando-a. Roxy disse a ela que ele não precisava tirar a máscara e só queria saber seu nome, então ele teve que dizer seu apelido. E embora ela não gostasse, ela disse para ele não causar muitos problemas na vizinhança, mas o que o deixou chocado e frustrado foi que ela o aconselhou a prestar mais atenção à sua aparência. Envergonhado, ele saiu correndo da guilda e continuou andando de cabeça baixa por causa das palavras dela. Mas ele ficou aliviado por ela não saber sua verdadeira identidade graças à máscara. Então ele encontrou o dono da loja de ferragens correndo em sua direção depois que a notícia de que ele havia derrotado o grupo de arruaceiros começou a se espalhar. Ele se apresenta e diz que seu nome é Jad Stratos e que abriu sua loja há apenas 3 meses, e oferece dar a ele equipamentos para usar durante suas batalhas. Ele percebe que ele quer usar seus produtos para promover sua loja, já que ainda é uma loja nova. Fate não encontrou razão para recusar sua oferta e eles fizeram um acordo juntos, e então Jade fez para ele um equipamento especial que o fez parecer um príncipe. E Grid finalmente conseguiu uma bainha que lhe servia, mas ficou surpreso que Jade queria receber 80 moedas de ouro pelo equipamento, pois pensou que o pegaria de graça em troca da promoção. E quando percebeu sua hesitação, concordou em reduzir o preço pela metade. Depois que ele saiu da loja, sentiu que não conseguiria economizar muito dinheiro nesta cidade. Então ele encontrou um bar cheio de pessoas e pensou que era um sinal de que estavam servindo comida especial. E quando se aproximou da entrada, viu uma bela garota. Todos estavam flertando com ela, mas ele ficou surpreso com a sensação de controle que o dominou e que não conseguia tirar os olhos dela. Então Grid lhe disse indiretamente que ela estava usando sua habilidade contra ele. Em seguida, a garota se aproximou dele e o cumprimentou, e ele ficou chocado que ela foi capaz de reconhecê-lo mesmo estando de máscara, e ainda mais chocado que ela também podia ler seus pensamentos. E lhe disse que a razão pela qual o reconheceu foi porque ela era uma de suas colegas. E possuía uma das habilidades dos 7 pecados. Então ela se apresentou como Eris. Ela então pediu para ele remover a máscara, pois sua habilidade não funcionaria nela. Quando ela o encarou de perto, ele teve a mesma sensação de atração e controle, mas desviou o olhar e ela lhe disse que o que ele estava sentindo era um efeito colateral da habilidade dela. Ela disse que o observava há muito tempo, antes de ele ganhar poder e se tornar importante, e pensou em ir falar com ele algumas vezes, mas se conteve porque tinha certeza de que ele encontraria Grid algum dia. Ele perguntou a ela se ela sabia muito sobre Mine, e ela disse que não conversavam muito, já que eram de gerações diferentes e não se davam bem de qualquer forma, então agradeceu a ele por ter se dado ao trabalho de se livrar do monstro Quimera na época, porque era muito problemático para ela. Fate percebeu que ela sabe muito sobre tudo, então ela disse a ele que ainda não sabe quem moveu o casulo para onde ele o encontrou, e que ainda há muitos deles em Galia, e que serão perigosos se crescerem. Ela então disse a ele que a principal razão pela qual estava esperando por ele era porque ela era uma guardiã do reino, e faria qualquer coisa pelo reino. Quando ele perguntou o que ela estava planejando, ela disse que queria se livrar de Roxy. Fate ficou indignado com seu desejo desprezível, então ela explicou a ele como funciona o fenômeno do ódio entre monstros. E disse que a mesma coisa pode acontecer com os humanos devido à opressão e discriminação que os cavaleiros sagrados praticam sobre os plebeus.
Ela acrescentou que isso faria o ódio se acumular e apodrecer dentro das pessoas. E se a morte do Cavaleiro Amado fosse adicionada, o ódio delas devoraria o ódio que já existia e resultaria no nascimento de humanos com nova força, e deles surgiriam aqueles que poderiam proteger o reino no futuro. Fate não está convencido pela teoria venenosa dela sobre como a morte de Roxy afetará o futuro do reino e diz a ela que nada de bom virá da morte dela. Como ela é a única que se importa com os outros e cuida dos interesses deles, e ele não permitirá que ela morra. No dia seguinte, o exército de Roxy perdeu contato com as forças que foram a Galia para coletar matérias-primas, então ela decidiu ir até onde eles foram para resgatá-los. E do outro lado, Fate estava na loja de Jade, que pediu a ele para trazer cristais mágicos para ajudá-lo a fazer a bainha perfeita para sua espada. Ele se perguntou onde poderia encontrar esses cristais e Jade lhe disse que havia alguns em Galia. Então ele decidiu ir buscá-los pessoalmente. E Jade decidiu dar-lhe um desconto em troca, e também lhe deu um mapa que seu mestre usava quando era guerreiro, e lhe disse que a maioria dos cristais está localizada perto do Grande Vale. Quando Fate chegou ao destino, ele usou o Grid como escudo para bloquear os monstros e atacá-los ao mesmo tempo. E continuou a esmagá-los e aumentar suas estatísticas enquanto, do outro lado, Roxy e seus companheiros encontravam dificuldade para chegar ao Grande Vale, pois a bússola parou de funcionar e o céu estava muito nublado para usar as estrelas. Roxy lembrou que a maior colônia de monstros estava mais ao sul, e decidiu seguir a densidade de monstros para chegar ao Grand Canyon e disse-lhes para terem cuidado no caminho caso fossem atacados. À noite, Fate sentou-se para fazer uma pausa, após esmagar um grande número de monstros. E enquanto estava sentado, adormeceu e encontrou-se em um sonho estranho onde estava em um lugar indistinto. E em pé na frente dele está a garota que estava dentro do corpo da quimera. Então ele notou seus lábios se movendo, mas não conseguia ouvi-la. De repente, tudo ao seu redor mudou e ele estava em uma poça de sangue e cadáveres, e encontrou os fantasmas de Ado e do sequestrador aparecendo embaixo dele e agarrando suas pernas. E logo começaram a puxá-lo em direção a eles, até que ele se afogou na poça de sangue que ele havia criado. Horrorizado com o que viu, Fate acordou e sentiu uma aura estranha se aproximando dele. Ele percebeu que era um monstro brilhante, e quando usou sua habilidade de visão noturna, viu mais de uma salamandra vindo em sua direção. Ele usou o arco de Grid e conseguiu derrubar uma delas. Ele notou que as salamandras não estavam tentando fugir ou atacá-lo, como se alguém as estivesse controlando. Do outro lado, um grupo de salamandras atacou repentinamente o acampamento do exército de Roxy. Então os monstros começaram a incendiar o acampamento, até que todos começaram a se dispersar e Roxy quase morreu, se não fosse pelo resgate oportuno de Mugen. E eles descobriram que o calor do fogo é tão alto que o chão está derretendo. Então Miria tentou atacar um deles com sua espada, mas ficou surpresa ao ver que ataques físicos não funcionam com eles e acabou caindo no chão após receber um golpe doloroso. Então Roxy se aproximou para ajudá-la e um dos monstros quase os queimou todos de uma vez, mas o destino interveio, no último momento. Roxy agradeceu a ele por salvá-los, e então eles se apresentaram a ele e ele disse que não havia necessidade de agradecê-lo. Então ele percebeu uma marca suspeita em um dos corpos dos monstros que parecia um logotipo. Então eles encontraram o mesmo logotipo em um dos corpos dos monstros. Mugen disse a eles que era suspeito, porque monstros brilhantes geralmente não funcionam como uma equipe e perceberam que o monstro parecia estar deliberadamente mirando em Roxy, enquanto Roxy achava que era apenas uma coincidência. Norden lhes disse que muitos eventos estranhos começaram a ocorrer desde que o dragão sagrado deixou seu covil. No dia seguinte, todos se dirigiram para o Grande Vale, e Roxy queria apertar a mão dele antes que eles separaram-se, mas ele hesitou em tocar a mão dela para não ativar sua habilidade telepática. Miria agarrou a mão dele e percebeu que queria dizer a ele que era ela quem tinha que proteger Roxy, e que ele não deveria se achar demais, porque ele tinha o poder. E depois que eles partiram, Fate dirigiu-se à floresta para começar a procurar os cristais mágicos. Ele vagou pela floresta até encontrar um monstro petrificado à sua frente. Ele pensou que tinha algo a ver com o ambiente da floresta, que parece completamente diferente do resto da área. Com o tempo, ele encontrou o cemitério dos monstros e ficou surpreso ao ver um rosto humano petrificado entre eles. Então, lembrou-se da descrição de Jade sobre os cristais como transparentes e emitindo uma aura de cor violeta, e continuou procurando pela descrição. Até que viu Eris parada a uma distância dele, e antes que decidisse observá-la, percebeu que ela havia ido embora. E quando foi até onde ela estava, ficou surpreso com a presença de um dos monstros quimera. Então notou que seu peito estava vazio, e percebeu que era apenas um corpo enterrado na floresta. Ele decidiu olhar mais de perto, e notou que o chão havia mudado de forma na área ao redor do corpo da quimera, e que alguns monstros podem ter acordado e partido há muito tempo. Fate se perguntou se Eris estava por trás do despertar da quimera, e logo foi surpreendido por um violento terremoto a leste, e correu para lá para verificar Roxy. Enquanto isso, Roxy estava enfrentando os monstros quimera com Miria, e logo Mugen e Norden desabaram ao seu redor. E quando um dos monstros quase a atacou, Fate interveio a tempo. Ele então percebeu que os monstros estavam se regenerando lentamente e não estavam no mesmo nível que seus antecessores. Ele então contou a Roxy tudo o que sabia sobre os monstros, e que a fraqueza deles está na essência. Eles então decidiram derrubá-los juntos.
Durante a luta, ele supôs que ela conheceu Aaron e lhe ensinou algumas técnicas de seu estilo de luta. Então, eles conseguiram derrotar todas as quimeras ao redor deles, e ele se sentiu em harmonia com ela, mesmo sendo a primeira vez que lutava ao lado dela. Então, restava apenas uma na frente deles, mas foram surpreendidos quando ele pulou a uma grande altura. E quando ele aterrissou com sua velocidade, fez o chão abaixo deles desabar e eles acabaram caindo no desconhecido. Então, ele a pegou e disse que poderia suportar a queda. Depois de um tempo, ele recuperou a consciência e encontrou Roxy deitada em cima dele, e respondeu espontaneamente quando ela chamou seu nome antes de acordar. Ele sentiu que estava em apuros, e para aumentar sua confusão, ele perdeu sua máscara e continuou procurando por ela para colocá-la antes que ela visse seu rosto, e finalmente a encontrou. Ele então usou a habilidade de bola de fogo para iluminar o lugar ao redor deles, e sentiu raiva. Que eles estavam perto de pegar o último monstro quimera. E quando ele perguntou a ela sobre a unidade de suprimentos que ela estava procurando, ela se sentiu frustrada e respondeu que a base militar deles havia sido queimada até o chão e não restava nada. Ela então perguntou a ele onde ele obteve suas informações sobre quimeras. E ele disse a ela que um sobrevivente de Galia lhe havia dado informações suficientes sobre eles. E ele percebeu que ela conhecia a descrição física de Mayan quando a descreveu para ele, e disse que a havia encontrado antes em sua região e tinha ouvido alguns rumores sobre ela a caminho de Babilônia. Olhando fixamente para ele, ela disse que um dos rumores era que ela estava viajando com um cara usando uma máscara de caveira. Ele não pôde deixar de reconhecer isso, e se perguntou por que ela parecia tão feliz com isso. Ela disse a ele que havia algo nele que a lembrava de alguém que ela conhecia, e fazia com que ela sentisse que ele estava bem ao lado dela. Ela se pergunta se as coisas que fez por ele foram certas e se ele está feliz agora. E ele diz a ela que deveria estar feliz por ter alguém como ela que se importa com ele. Enquanto conversavam, ele foi surpreendido pelo súbito despertar de sua gula, e quando percebeu que seu olho estava vermelho, ele o cobriu e fugiu. E enquanto ele fugia, sentiu que a quimera estava perto dele e logo o atacou de repente. E por alguma razão, ele imaginou o monstro dentro dele como se fosse Roxy, mas conseguiu perfurar a essência e roubar a alma do monstro, e continuou rasgando-o até ter certeza de que estava morto. Quando viu o mesmo logotipo na cabeça do monstro, percebeu que alguém estava atrás de Roxy especificamente, e que era Ares quem era a única beneficiária de sua morte. Quando Roxy se aproximou dele, eles ficaram surpresos quando a parte superior da caverna desabou, e os cristais mágicos que Fate estava procurando apareceram. E ele ficou surpreso ao saber que os cristais eram originalmente o produto de monstros fossilizados. Eles conseguiram voltar à superfície depois que Fate coletou os cristais necessários e encontraram o resto do exército na floresta. Enquanto isso, uma pessoa misteriosa usando uma máscara semelhante à de Fate estava vagando pelo Grand Canyon em busca de algo. Um mês depois, Roxy de repente decide desafiar Fate para um duelo na frente de todos após retornarem à Babilônia. E quando ele pergunta a ela por quê, Miriam lhe diz que ele é acusado de violência contra 56 guerreiros e 20 relatos de destruição de propriedade. Roxy diz que não pode tolerar mais conflitos violentos. Ele pergunta a ela o que ele deve fazer, e ela oferece para se juntar ao exército real para que os guerreiros parem de persegui-lo. Ela decide desafiá-lo para uma luta e jogá-lo na prisão depois de lhe ensinar uma lição difícil. Ele não tem escolha a não ser confrontá-la, e decide não tirar a ganância da bainha. Ela o avisa que não tem intenção de pegar leve com ele. Fate deliberadamente evitou atacar e bloquear seus golpes e percebeu o quão forte ela é como cavaleira sagrada, e que possui muitas habilidades graças ao seu treinamento diário. E Roxy aproveitou sua distração durante a luta, e conseguiu arranhar parte de sua máscara. Ele percebeu que ela estava atrás de sua máscara, e queria revelar sua identidade para todos. Ela pediu que ele levasse a sério se não quisesse revelar sua identidade, e ficou maravilhada ao vê-lo usando a técnica da espada sagrada em sua espada. Ele disse a ela que conseguia fazer isso graças à sua bainha especial que aumenta sua força. Ela pensou que ele poderia ser um ex-cavaleiro sagrado, mas ele disse que era apenas um guerreiro, e então de repente avançou para atacá-la. Mas ela conseguiu bloqueá-lo, e então ele percebeu que ela estava usando um colar de borboleta, e descobriu que ela tinha colocado a pedra preciosa que ele lhe deu nele. Roxy aproveitou a brecha que ele deixou, e conseguiu forçá-lo a soltar a espada, vencendo a luta. Ela então perguntou por que ele foi tão descuidado, mas ele fingiu ser tolo e que não tinha ideia do que ela estava falando. Então, ocorreu-lhe perguntar se ele havia adquirido sua habilidade e estilo de luta praticando com Aaron. Então, ela se lembrou do que ele havia lhe contado sobre ele e que ele foi a razão de sua decisão de pegar a espada novamente e ficou curiosa para saber sua verdadeira identidade. Mas ele disse a ela que deveria se concentrar mais em se proteger dentro de Galia e saiu sem esperar pela resposta dela. Fate estava grato por ela ainda se preocupar com ele, mesmo diante de um perigo de vida ou morte. Seus pensamentos foram interrompidos por Mugen, admirando suas habilidades e força, e que ele havia conseguido derrubar o monstro quimera sozinho. Ele lhe disse que alguém estava controlando-o após ver o mesmo emblema que estava no corpo dos monstros salamandra. E ficou surpreso quando Mugen lhe disse que reconheceu um monstro dentro da quimera como sua essência. E Mugen lhe contou que sua família estudava a tecnologia perdida de Galia há gerações, incluindo seu pai e filha. Fate sugeriu que ele deixasse sua filha examinar um dos monstros quimera, para que pudessem tirar conclusões precisas, e Mugen ficou furioso, pensando que ele estava tentando reconhecer indiretamente sua filha. Enquanto isso, a filha de Mugen, Lain, estava em seu laboratório pensando sobre o que aconteceu com Rafael após a morte de Raito. Enquanto ele se trancava em seu quarto e estudava a pedra filosofal o tempo todo, como se tivesse enlouquecido.
Sua colega lhe disse que ele encontrou a pedra em sua viagem a Tinban algum tempo antes da morte de Reid. Ela pesquisou em seus livros sobre a Pedra Filosofal e descobriu que ela pode curar feridas e dar ao seu dono um poder tremendo em troca de controlar sua mente e corpo. Então, ela continuou pensando no que Rafael estava atrás. À noite, Fate sentou-se pensando sobre o que Mine já lhe havia dito, que ele tinha que alcançar o campo e um certo nível de poder que lhe permitiria lutar contra o dragão sagrado. E se ele pensasse em se esforçar demais sem alcançar esse poder, ele morreria. De repente, o sino de alarme soou em toda a cidade de Papillon, e do outro lado, Norden avançou e disse a Roxy que uma marcha mortal de monstros estava vindo em sua direção, e ela decidiu interceptá-los imediatamente antes que chegassem. Então, o processo de evacuação dos civis para um lugar seguro começou, enquanto Fate se dirigia na direção da marcha. E quando viu o exército real liderado por Roxy correndo para confrontá-los, decidiu deixá-la lidar com isso sem interferência. Então, de repente, começou a sentir fome, mas conseguiu controlar sua gula. Greed percebe que algo está se aproximando furtivamente por trás do exército real. Quando Fate olha, ele vê um monstro misterioso nadando no subsolo como uma baleia na água. Ele decide atacar antes que o monstro alcance Roxy e consegue puxá-lo para fora do chão. Descobriu-se que era um enorme monstro aquático com o mesmo emblema dos monstros anteriores. Então Fate decidiu descobrir quem o estava controlando e quando ele usou a habilidade Reconhecer, descobriu que suas estatísticas ultrapassaram 10 milhões, tornando-o um monstro brilhante. Greed pede para ele usar sua armadura e consegue bloquear Ataque Ácido. Fate descobre que seu ataque é uma combinação de magia de ácido e corrosão, o que o impede de lutar de perto. Então, ele decide usar seu arco e disparar uma flecha flamejante para vaporizá-lo. Depois de um tempo, ele percebe que o monstro desapareceu e pensa que conseguiu se livrar dele, mas é surpreendido pelo monstro voando atrás dele e se apressando para pousar sobre ele. Greed percebe que ele se dividiu para evitar o ataque. Então ele encontra 3 cópias do monstro correndo em sua direção ao mesmo tempo. Percebendo que eram apenas uma distração enquanto o monstro real estava a caminho do exército real, ele decidiu esperar que ele reaparecesse na superfície. Quando se aproximou da superfície, Fate deu 20% de seu poder a Greed e mirou sua super flecha nele. Fate consegue matar o monstro e devorar sua essência. No entanto, ele encontra outro clone esperando por ele. Quando olha para cima, vê uma pessoa misteriosa usando uma máscara olhando para ele e suspeita que possa ser Ares, decidindo verificar por si mesmo. Ao pular em direção à pessoa, Greed percebeu que ele estava segurando a espada pistola negra, uma das armas dos 7 pecados com a habilidade Inveja, e percebeu que ele era quem controlava o monstro assustador e por isso ainda estava vivo sem uma essência. Quando o monstro o atacou, ele deliberadamente não se esquivou e decidiu destruí-lo por dentro após perceber sua natureza. Então ele foi em direção à pessoa que pensava ser Ares, e Greed o aconselhou a não se esforçar tanto para que sua boa habilidade não funcionasse de forma gananciosa, e tentou atacá-lo, mas foi facilmente bloqueado. A ganância disse a ele que suas estatísticas haviam atingido o nível mais alto que um humano poderia alcançar, e que ele teria que ascender a níveis não humanos através do campo, e para poder enfrentar essa pessoa misteriosa. Ele tentou se aproximar dele e atacá-lo com a lâmina, mas quando ouviu a voz da pessoa dizendo que ele estava perdendo tempo, percebeu que não era Ares, então a pessoa o empurrou e começou a disparar projéteis contra ele com sua espada. Infelizmente, ele não conseguiu bloqueá-los com o escudo de Greed, e percebeu que não tinha chance contra ele. Então, decidiu liberar sua gula e se preparar para todas as eventualidades. Depois que Fate está no campo I, ele corre em direção à pessoa misteriosa e começa a atacá-lo. Ele consegue ver claramente seus projéteis e continua a se aproximar até conseguir arrancar sua máscara. Nesse momento, ele fica surpreso ao ver que seu oponente é Norden. Norden lhe diz que isso é metade da verdade, e embora tenha sido exposto, ele é mais cauteloso do que Ares, é claro. Ele então sopra sua flauta, invoca o dragão sagrado e ordena que vá até onde Roxy está. Ele decide ir antes dele até ela, mas Norden o intercepta com seus monstros. Enquanto isso, Roxy estava lutando contra a marcha dos monstros com seu exército, e quando viu que o dragão sagrado estava se aproximando dela, ela decidiu que era hora de vingar seu pai e se preparou para atacá-lo, mas o dragão atacou primeiro, e Fate apareceu do nada e usou Greed como escudo para bloqueá-lo. Mas o dragão continuou a atacá-lo até que sua máscara foi rasgada, e então Roxy o reconheceu imediatamente e descobriu que ele não podia mais mentir, e se virou para ela para ter certeza de que sua visão estava correta. Roxy percebe que Fate é aquele com os olhos vermelhos, e diz a ela para sair imediatamente antes que o dragão os ataque novamente, enquanto ele ganha tempo para ela. Então pede desculpas por ter que mentir todo esse tempo antes de correr em direção ao dragão sem ouvir a resposta dela. Quando Norden encontrou Norden esperando por ele em cima do dragão, ele decidiu usar a técnica de Aron e colocou Greed de volta na bainha para usar o grande. Habilidade cruzada e prenda o dragão sagrado, então correu em direção a Norden e o atacou enquanto admirava sua habilidade e usava uma habilidade que ele nunca tinha visto antes. Fate disse a ele que agora poderiam lutar mão a mão. Fate sentiu sua força diminuir, mas Norden disse que era porque ele havia entrado no campo, e à força, e estava consumindo parte de sua força para manter aquele nível, e que ainda não tinha decidido lutar seriamente com ele. Greed diz para não deixá-lo se mover livremente,
e tenta se aproximar dele o máximo possível. Enquanto Norden ri de seus ataques imprudentes, logo percebe seu plano de mantê-lo perto para que ele possa manter o dragão contido. Notando a confusão de Fate após seu plano ser revelado, ele aproveitou sua distração e conseguiu amputar seu braço. Então disse que era hora de pagar pelo caos que ele havia causado. Antes que pudesse acabar com ele, foi surpreendido por uma lâmina perfurando suas costas e percebeu que Fate havia deliberadamente usado magia de ilusão para prendê-lo antes de cortá-lo ao meio. Após ganhar as estatísticas de Norden, ele se encontrou no sonho novamente, e viu a garota quimera novamente, dessa vez dizendo a ele que tentou avisá-lo da última vez, mas ele não ouviu. Ela então disse que seu nome era Luna, agradeceu por ter levado sua alma, pediu-lhe para não lamentar por ela, e pediu desculpas por não poder mais mantê-lo seguro. De repente, o chão desabou sob ele, e um inferno inferior contendo todos os humanos e monstros cujas almas ele havia devorado o aguardava. Então ele percebeu que sua gula estava calma e equilibrada graças a ela. Mas ela disse que não poderia mais apoiá-lo, porque se ele comesse a alma do dragão sagrado, ele perderia o controle de si mesmo, e antes de cair no inferno que criou, Ganância o pegou em sua verdadeira forma. Depois de salvá-lo, Greed diz a ele que deve voltar à realidade rapidamente. Ele diz a Luna que, contra todas as probabilidades, não pode permitir que o dragão sagrado vagueie livremente sem seu mestre. E quando ele retorna à realidade, ele percebe que Greed já foi humano. Greed perguntou se ele tinha um plano, já que seria difícil usar um escudo ou arco com um braço. Fate decidiu lançar Greed no dragão e o mirou bem no centro. Quando atingiu o dragão, ele pulou em direção a ele e usou o soco da destruição. Então ele pegou sua espada novamente e usou sua habilidade de reconhecimento. E quando se viu superior em termos de estatísticas, ele pulou em direção a ele e arrancou suas asas para o chão. E então correu em direção a ele e conseguiu parti-lo ao meio graças ao aumento de poder. E o derrubou de volta ao chão para colocá-lo de volta onde estava. Imediatamente após devorar a alma do dragão sagrado, seu corpo começou a colapsar e ele tentou com todas as suas forças se controlar para que ele não se tornasse uma ameaça maior do que o dragão sagrado. E foi então que ele decidiu tomar a decisão mais difícil, dar todos os seus atributos para Greed, para que ele atingisse o nível máximo enquanto ele voltava a zero novamente. Ele então disse a ele que não podia mais fazer isso, e que com seus atributos reduzidos, seu descontrole não seria mais uma ameaça séria. Logo desmaiou ao lado de Greed, e depois de um tempo, Mine se aproximou dele e disse que não esperava que esse dia chegasse tão cedo. Fate tenta se levantar e te implora para que ela acabe com sua vida antes que ele se transforme. Mine não hesita em cumprir sua mas antes que seu machado possa alcançar o pescoço dele, os gritos de Roxy a impedem e ela corre para o lado dele e o protege. Fate ficou surpreso que ela ainda quisesse protegê-lo apesar de sua condição, e implorou para que ela não olhasse para ele, pois nunca quis que ela o visse assim. Roxy começou a chorar e perguntou se ele achava que isso seria suficiente para fazê-la odiá-lo. E disse a ele que ele ainda seria o mesmo aos olhos dela, independentemente do poder que possuísse, e pediu que não tentasse cometer suicídio. Fate ficou surpreso que sua gula tivesse diminuído apenas ao olhar para Roxy e ouvir suas palavras. Então ela estendeu a mão para ele e disse que deveriam voltar juntos para a Babilônia. Ele se sentiu grato e feliz por ela aceitá-lo como ele era. E não o odiava como ele esperava. E ele percebeu que foi ela quem o salvou no final, e não o contrário. E ele desmaiou de alívio. Quando Fate recuperou a consciência, encontrou-se em um quarto de estalagem, olhou para o braço amputado e lembrou-se da conversa entre ele e Norden. E quando se perguntou por quanto tempo tinha estado dormindo, viu Ares entrando em seu quarto com Mine, dizendo-lhe que ele tinha dormido por uma semana inteira. Então ela se aproximou dele e entregou-lhe Greed, que o repreendeu por deixá-lo para trás num deserto árido, e percebeu que sua condição estava ruim, apesar da grande força que havia ganho. Ares disse-lhe que tinham que ir ao centro de Galia para buscá-lo depois que Mine esqueceu de levá-lo com ela. Mine disse que estava lidando com a arma de inveja de Norden para que ele não encontrasse outro recipiente, e causar mais problemas para eles. Fate percebeu que a arma de Norden estava controlando-o e não o contrário. Greed disse que não tinha ideia de que uma arma de inveja poderia controlar a mente de seu usuário, e Mine disse confiantemente que havia jogado a arma para o outro lado de Galia, já que era impossível destruí-la. Ares então disse a ele que precisava de sua ajuda depois que ele provou seu valor ao derrotar o dragão sagrado, pois ela havia desistido de seu plano de criar um humano brilhante com a morte de Roxy. E ele pediu a ela que jurasse que não iria atrás dela novamente em troca de sua ajuda. Ela diz a ele que foi a arma da inveja que teve a ideia em primeiro lugar e que acha que foi estúpida por concordar com tal coisa. Ela então diz a ele que a cidade está prestes a entrar em uma nova era, e precisará da ajuda dele para o que vem a seguir, e que ele não está em posição de recusar, já que todos com as habilidades dos 7 pecados capitais têm que assumir. Fate concordou em ajudá-la, esperando descobrir por que ele adquiriu sua gula desde o nascimento. Ele ficou surpreso quando Ares lhe disse que cuidaria do braço dele e que ele poderia recuperá-lo, e pediu-lhe que saísse imediatamente antes que Roxy voltasse, pois era perigoso estar perto dela agora. Quando sua gula se acendeu ao som do nome dela. Enquanto isso, Mugen e Miria estavam tendo uma luta simulada na frente das pessoas, e ela o ignorou e foi até Roxy quando a viu. E Roxy pediu a ela para cuidar das coisas na sua ausência, depois foi às compras e escolheu os melhores vegetais e frutas para Fate. Mas ela ficou surpresa quando não o encontrou em seu quarto e descobriu que ele havia deixado uma carta pedindo desculpas a ela na mesa por seu desaparecimento repentino.
e que ele não tinha contado a ela antes sobre a habilidade da gula, e disse a ela que precisava partir agora, e prometeu que voltaria para ela algum dia. E ela se sentiu preocupada com ele por ter que suportar o fardo de sua força sozinho. Ela lembrou-se de seus primeiro encontro quando ele estava sem teto na capital e não encontrou ninguém para ajudá-lo, e tinha medo de que ela o batesse como os outros. Então, ela pediu desculpas a ele depois de perceber que as pessoas têm medo dos cavaleiros sagrados, e quando ela ouviu os sons do estômago dele, trouxe-lhe comida suficiente e disse-lhe para voltar para a família depois de terminar de comer, e ele disse que não tinha família. Então ele decidiu partir depois que ele terminasse de comer. Ela perguntou se ele tinha um lugar para ficar, e ele disse que estava sem teto, mas ele percebeu que a capital não é um lugar ruim, e expressou sua felicidade por conhecer uma cavaleira gentil como ela. E ela lembrou que esse momento lhe deu a capacidade de manter a cabeça erguida e se orgulhar de ser uma cavaleira sagrada, e decidiu se tornar mais forte até o momento em que o encontrasse novamente. Enquanto isso, a notícia se espalhou pelo mundo de que Fate era o monstro errante que as pessoas pensavam que ele era. E quando Memil contou ao irmão Rafael sobre isso, ele não se importou muito e decidiu voltar para o seu quarto para continuar sua pesquisa. E então ele ficou muito feliz que Fate tivesse causado a morte de Ado, e lhe deu uma oportunidade de ouro para aplicar seus experimentos de pesquisa nele. Depois disso, Fate conseguiu recuperar seu braço após dar 40% de seu poder a Greed, e disse a ele que essa é sua técnica mágica de nível 4, que é curar todas as feridas e restaurar órgãos perdidos. E depois que Eris e Mine se certificaram de que ele estava curado, decidiram retornar à capital.